E aí, pessoal, somos o canal Kelvin Jaider. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Kelvin. E estamos aqui, gente, para poder darmos o nosso review do maravilhoso Just Dance 2022. Um Just Dance bom depois de anos. Quer dizer, não que os outros sejam ruins, mas esse Just Dance, gente, tá bem melhor, né? Exatamente. E vamos aí com vocês, estamos no menu dele. Vamos entrar, a gente vai falar sobre cada música e as alternativas. E vamos falar o que a gente achou, vamos dar nota para elas. Exatamente, mas antes de tudo quero agradecer ao Ubisoft Brasil por ter nos dado a chave do jogo. Muito obrigado, Ubisoft. Conte conosco para sempre. E ainda deu a gente faltando 4 dias para o lançamento. Só que estamos fazendo o vídeo hoje, né? Porque a gente esqueceu que a gente ficou gravando gameplay. Exatamente. E agora, gente, ó, o menu. O menu, como vocês sabem, o menu é o mesmo menu desde 2019, ó. Sinceramente, pra mim, esse é o melhor menu. Pra mim. Não tô passando pano, porque pra mim sempre foi o melhor menu. O povo reclama por causa do branco, mas eu, tipo assim, podiam colocar um modo noturno, podia, seria bom, mas eu gosto do menu assim. Se pra mim não mudasse nunca, não faria diferença. Menu do 2021, menu do 2022, ele é muito bom de fato, mesmo que ele é a mesma cópia do menu do Just Dance 2019 e 2021. Eu acho que esse ano eles poderiam pelo menos ter colocado o modo escuro, muita gente pediu isso, conforme a Ubisoft fosse postando o jogo, enfim. Mas eu acho o menu muito bacana e ele é muito prático, ele é bem minimalista, na minha opinião. Eu também acho que ele cumpre o que ele promete, né? Que é ser funcional. Gente, o nome do jogo é Just Dance, não Just Menu. Então, pra mim, as coreografias entregando tá ótimo. Pode colocar esse menu aí pra frente. É, exatamente. E agora vamos lá nas musiquinhas, né, gente? Tá nessa ordem, gente. Primeiramente, a gente odeia essa ordem que a Ubisoft colocou, que é tipo ordem do que eu quero. É a ordem que a Ubisoft quer. Que até hoje eles falam que é por relevância, mas tipo, relevância de quê? Relevância na cabeça deles, né? Cadê a ordem alfabética, Ubisoft? Modo catálogo. Coloca a ordem alfabética, Ubisoft. Ninguém aguenta essa ordem que vocês colocam. Ninguém. Coloca a ordem alfabética, é isso aí. As pessoas que têm toque Ubisoft vão ficar carecidas desse negócio aí. Olha, pelo menos Rock Your Body tá antes de Road the Road. É a única coisa que tá em ordem. Exatamente. Aí, gente, vamos pra primeira. Levitating, da Dua Lipa. A primeira que tá nessa ordem aqui, horrorosa, é Levitating. E a gente já dançou ela, todo mundo já tá enjoado dela, porque a gente dançou no Limited. Ela e a próxima, que é a Rock Your Body. Então a gente vai falar o que a gente acha dela, né? Pode falar o que você acha dela. Eu acho a coreografia muito boa. Em compensação, a Ubisoft já tem costume de vários anos pegarem os grandes hits e fizerem uma coreografia de maneira fácil para os espectadores de fora, assim. E tipo, a coreografia ela é fácil, mas ela é muito gostosinha. Ela traz uma vibe da música. A Coach, ela tem uma interpretação própria, ela sabe incorporar muito bem o mapa, a coreografia. Então, pra mim, Levitate, mesmo sendo uma coreografia fácil, ela é muito boa. E o mapa, no geral, é muito bom, gente. Essa coisa intergaláctica, ela meio que uma alienígena, muito boa. Eu também acho a mesma coisa do sexo, o complemento dele. E eu acho que essa coreografia, tipo, ela é fácil, mas ela é tão animada que dá vontade de dançar essa música. A gente adora, gente. Então, pra mim, a nota pra essa, a gente vai dar uma nota no todo. Não tipo é só coreografia geral, a gente vai pegar tudo e somar. Então, a nota pra mim, pra essa, é um 8,5 de 10, gente. Ou não, 8 de 10. 8 de 10. Eu daria um 8 de 10 também. Pra mim, tá muito boa, como o quesito de coreografia fácil e um grande hit no 2022. Gente, depois a gente vai colocar a média das nossas duas pontuações pra vocês verem. Que no caso, essa vai ser 8, né? A próxima música, gente, é Rock Your Body, do Justin Timberlake, que alguém pode falar sobre a música. Gente, Rock Your Body, eu e o Alisson, a gente adora essas músicas, assim, como diz o povo, bem hétero, entre aspas, né? Porque dança não tem gênero. Mas a gente gosta muito dessas coreografias bem hétero, como também a gente gosta das coreografias de safada, porque tem que ter um equilíbrio, gente. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. Exatamente. Pra mim, essa, eu lembro quando lançou no Limited, eu achei um pouco difícil de pegar ela, mas depois que você pega ela de boa, achei os passinhos bem bons. Eu gostei do tema que eles colocaram, que parece o Doutor Estranho, né, viajando nos mundos bem Marvel, Ubisoft bem geek. Eu ia falar otaku, né? Mas não. Otaku também, que eles colocam algumas coisas de anime. Exatamente. Pra mim, gente, essa daí é muito boa, coreografia boa, background bom, coach bom, tudo bom. Pra mim, essa daí é 10 de 10, de verdade, 10 de 10.
Eu complemento tudo que o Caio falou, na verdade concordo com tudo que ele falou. Acredito que o Just Dance, para um mapa masculino, geralmente pelo que eu percebo ao longo dos anos, eles não dão tanto foco quanto aos mapas femininos, mas Rock Your Body é uma das grandes exceções. O mapa tá maravilhoso, tá uma coisa bem Doutor Estranho mesmo. Eu vi que eles pegaram muita coisa da cultura pop e realmente trabalhar isso num mapa ainda de uma música antiga, não tão antiga assim, mas antiga do Justin Timberlake, pra mim vingou muito, ainda mais como primeira música dele. Então assim, pra mim Rock Your Body tá perfeita, pra mim é 10/10 e o Ubisoft continue fazendo isso nos próximos jogos e no Just Dance Unlimited, porque esse mapa é perfeição. Por favor, a gente gosta assim de coaches masculino bem feito, igual o Seth falou, normalmente os coaches masculinos, eles vêm com a roupa assim, ó, vem com essa camisa aqui que eu tô, um short, um sapato, uma roupa que todo mundo sai na rua com ela, gente. A gente quer coaches assim, ó, igual esse, com umas roupas legais pra fazer cosplay. Fica só as mulheres com as roupas legais pra fazer cosplay e eu. Se bem que é mais fácil, né? Que eu pego minha roupa do guarda-roupa lá, já faço de Believer mesmo. Você pega uma jaqueta ali, já fiz o cosplay de Believer. Exatamente. Você vai no centro da sua cidade, você já faz o cosplay todo dos coaches masculinos. Vai na C&A, já acabou. Exatamente. Vamos para a próxima música então, Roll the World Girls, da Beyoncé. Gente, a Ubisoft, eu acho que ela não gosta da Beyoncé, né? Tipo assim, essa daqui é a melhor coreografia da Beyoncé que já teve até hoje. Sim. Não que as outras sejam ruins, mas era bem mediano, porque a Beyoncé, gente, a Beyoncé entrega sempre coreografias, então a gente sempre espera umas coreografias nível Beyoncé. Sim. Só que eu acho muito fraquinha as coreografias dela no Just Dance. Essa daqui tá como hard, mas pra mim, sinceramente, é média. Eu esperava mais e eu achei muito bom, tipo assim, é boa é, não é ruim não. Mas eu esperava mais. Sabe quando você vê que parece que tá faltando alguma coisa, mas não é ruim. Longe de ser ruim, é mediana, é bem mediana. Sim. Na minha opinião, como eu gosto de assistir os clipes da Beyoncé e as apresentações ao vivo, eu acho que faltou muita questão de o que a Beyoncé traz no palco dela, nos shows, que é a presença de palco, a atitude. Beleza que Run the World tem uma atitude própria, é uma questão meio pós-apocalíptica com as coaches, porém eu acho que falta uma coisa meio diva, sabe? Uma coisa mais que é da própria Beyoncé. E até mesmo com Single Ladies eles fizeram uma coreografia fácil no 2017, com Naughty Girl trouxeram uma coisa mais sensual, algo mais sexy no 2018, e no 2021 trouxe uma coisa mais boss woman, mas pra mim não deu muito certo. Eu achei que realmente é uma coreografia que no 2021 teria funcionado pro 2021. Pro 2022 eu acho que merecia muito mais, porém eu amo essa música, mas pra mim a nota dela é, eu diria que eu sou um pouco hard nisso, mas de 5/10 pra mim. E pra você? Ó, pra mim, essa daí, eu vou ser um pouco mais generoso. Pra mim vai ser 5,5/10. Eu dar só um meio, assim, só pra ela não chorar, porque pelo menos as coach é bonita. Mentira, gente, que a primeira coach deveria estar no meio, porque ela é mais bonita. A do meio não, sei lá, no caso, não parece que ela é coach do meio. E é isso aí, gente. É sobre isso e não tá tudo certo. Por isso que a Beyoncé não liberava as músicas antes. Exatamente. Né? Estragando as músicas dela. É isso aí. Ubisoft, bora trabalhar no 2023 com isso. Então, se for colocar a Beyoncé desse jeito, deixa a Beyoncé lá na casa dela quieta, colocando a Cia no porão e deixa ela lá. Não coloca ela não, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora a próxima, gente, outra da cota hétero no Just Dance, que eu e a Alice adora gravar essas. Pra mim essa daí é muito boa, apesar de muita gente ter reclamado porque a prévia, a coreografia é full, mas né, gente, fazer o que? A música é só isso, a música repete, 30 segundos de música e multiplicou e fez 3 minutos. Não, mas eu acho que assim, na minha opinião, Believer é uma música muito boa de fato, porém eu acho que assim como por exemplo Levitate, que é uma coreografia repetitiva e tudo mais, ela pelo menos traz um quê especial, ela traz uma energia diferente. Já Believer é praticamente a prévia toda, é um F5 da prévia toda hora. Então assim, na minha opinião, obviamente que não dava pra inovar tanto porque a música é bem repetitiva, mas dava pra ter colocado um quezinho a mais, sabe? A única coisa que eu acho que a Ubisoft poderia fazer, que pra mim já tava ótimo nessa, era na parte lenta. A parte lenta, eles simplesmente fazem esse passo aqui de novo, do mesmo jeito que eles fazem esse passo assim, ó, só tem que fazer tremidinha e aqui eles jogam a mão rápido. Eu e o Alisson, a gente até já criou uma coisa nessa parte que era melhor. Era só ter feito isso daqui, ó, devagarzinho, e aqui ao invés de fazer assim, jogar rápido, só ter feito assim, ó, descido devagarzinho assim, já melhorava tipo 50% a mais do negócio. E pra mim essa questão de não mudar a coreografia, pra mim tá ótima, porque essa daí é bem boa, ela é cansativa também, né? Podiam colocar uns pouquinho de mais espaço nessa parte que eu falei, mas pra mim essa daí é um 9/10, gente, um 9/10.
Pra mim isso daí tá ótimo, porque eu gosto dessas coreografias assim, hétero topzera. Então pra mim 9 de 10. Pra mim eu vou dar um 7 de 10 mesmo. Pra mim não convenceu muito. É maravilhosa, mas pra mim mereceu algo a mais por ser do 2022. Mas, enfim, né? Vamos fazer o quê? Essa daí não foi gravada com as câmeras novas, porque dá pra ver que eles fizeram movimento de câmera no programa mesmo. Não foi com câmera de verdade. Acho que eles não tinham câmera quando eles gravaram. Você deve ter gravado, tipo, bem no começo, uma das primeiras. Deve ser nível 2021. Acho que deve ter gravado, tipo, mais ou menos no 2021, por aí. Beleza. A próxima é Popstars do KDA, Estrelas gente. do Pop. Estrelas do Pop é uma das músicas mais pedidas no Just Dance, na minha opinião. E pra mim, ela tá perfeita. O pessoal reclamou muito porque estavam esperando uma coisa 10 vezes mais enérgica, talvez no mesmo nível de Bumbayá, que a gente vai comentar mais na frente. Mas pra mim, eu acho que por ser música do KDA e até mesmo com a coreografia oficial do KDA, acho que tá perfeito pro Just Dance. Cada coach, né, cada personagem com a sua atitude. E pra mim, é tudo de bom, sabe? Ter o KDA no Just Dance com um hit desses, Popstars, pra mim é tudo. Olha essa parte é tudo pra mim, gente. Ó, a minha coach maravilhosa, dona do KDA, a Kali, dona do KDA, quem falar que não é tá errado. Eu sei que a outra ali, mas não tô nem pra ela. Aguardem que em breve faremos gameplay de Popstars, deixa só a gente treinar bastante ela. Mas pra mim, na minha opinião, ela tá muito boa. Se fosse pra eu errar se fosse pra eu comentar uma única coisa, uma única crítica construtiva, é que eu acho que eles não investiram tanto nos solos de cada uma. Porém, isso pra mim é só um detalhe, porque pra mim a coreografia tá perfeita, tá algo bem oficial mesmo. Pra mim tá de parabéns. Mas eu acho que elas nem colocaram um solo, porque na coreografia oficial mesmo, como é coreografia oficial, nem tem solo, tipo, não tem solo de nenhuma. Quer dizer, tem mais o solo das que tem, que é a da Kali e da Evelyn. Da Evelyn. Só as duas que tem solo nessa música, acho que as outras duas estão mais lá pra entregar beleza. Só pra dar close. E na Drangodan, aquela ali já entregou muito a segunda coach, já ficava na frente a hora toda, então chega, minha filha, é a hora das outras brilhar. Quem sabe, só falta agora a coelhinha lá, a coelhinha brilhar, porque, coitada, ela não teve nem solo direito nenhum, então na próxima é a vez dela, gente, na próxima KDA. Pra mim, essa coreografia, que quando usa a coreografia oficial, pra mim já garante um 10 de 10, automaticamente. E pra mim essa ideia é perfeita. As roupas maravilhosas, igual no jogo também. Nunca joguei, mas eu já vi as imagens igual. Tem gente que fala que não é tão igual não, gente, mas é cosplay, gente. Não é pra ser igual o personagem. Se fosse assim, era pra ser magrinha assim, igual elas. Ninguém tem um corpo daquele jeito, não. Pra mim esse daí tá maravilhoso, hino, achei tudo, zero defeitos. Usaram as 4 mesmo coach do Drangodan, eu achei maravilhoso isso. Pra mim essa é 10 de 10 e até mudaram o refrão final, que não, na coreografia oficial elas repetem o refrão de novo, eles colocaram um refrão diferente que já deixou a coreografia mais difícil porque tem mais passos, então pra mim é 10 de 10. 10/10 pra mim também, perfeito. E Ubisoft, por favor, ano que vem, more do KDA no 2023, tá? Só uma dica, viu? E minha filha, pode ficar colocando o KDA porque o povo gosta. A gente pode ama. entregar. Vamos pra próxima música. Ai, gente, eu amo essa. A garota do pôster. Mentira, gente, que é garota propaganda em português. É Poster Girl, gente, essa daí eu acho maravilhosa. É uma coisa assim, bem debochada, como diz o Alexandre da minha live, que a gente adora essas músicas debochadas, igual a You Don't Know Me. Então, gente, pra mim essa daí é linda, maravilhosa. Tem muita gente que não gostou dela ou falou que é repetitiva. Eu achei muito boa, porque a música é essa parte. Tanto que ela só troca aquele passinho assim e tudo mais. Pra mim, gente, essa daí tá maravilhosa, bem debochada, bem fofa e debochada ao mesmo tempo. Pra mim é... Deixa eu ver. Vou dar um 9,5 de 10, só pra não falar que é total, porque... porque eu quero. É porque ele quer, ele é o dono do canal, uai. Na minha opinião, acho que Poster Girl, por ser uma música que não é um single da Zara Larsson, não é uma música que muita gente queria no Just Dance, às vezes nem conhecia. Acho que ninguém conhecia ela. Pra mim, eu acho que a Ubisoft teve um bom trabalho, a coreografia é muito boa, é uma música bem gostosinha. Muita gente acredita que só criticou pelo fato de não ser uma música tão conhecida da Zara Larsson, porém eu acho a música muito boa, porém o gosto musical é relativo. E mano, pra mim Poster Girl, ela é um bom mapa mesmo pro 2022, ela tá aqui e ela tem um lugar ao sol dela, então pra mim eu dou um 9/10, porque ela é muito boa de fato, muito gostosinha. E agora, gente, vamos de... Funk da Meghan Trainor, que é outra música também que eu não conheci, acho que não é single também, né? Não é single. Gente, nem conheci a Meghan Trainor, a Badabé sumiu, coitada, tá sumida. Tá no flop. Gente, Funk é outra também da cota hétero do Just Dance, como a gente fica zoando de cota hétero, que eu adoro, gente, adoro demais, acho essa muito boa, apesar da música eu nem conheci, eu achei muito boa. Os coach com os roupas
Graças a Deus, roupas diferentes, não as roupas que eu compro em qualquer lugar, em cada esquina, a roupa que eu tenho. Amém, coaches assim, com roupas assim. Então, pra mim, eu não vou nem demorar muito nessa, porque eu acho a coreografia muito boa, cumpre o que promete, os passos mudam. Então, pra mim, essa daí é... deixa eu ver, 10 de 10, gente, 10 de 10. Acho que não tinha o que fazer melhor pra essa coreografia, não. Acho que o Ubisoft entregou tudo que a música precisava, entregou cenário, entregou o coach, entregou coreografia, então é 10 de 10. Eu também vou dar um 10 de 10 pra Funk, eu complemento tudo que o Kelvin falou, concordo com ele. Acho que muita gente só não gostou porque desse álbum poderia ser Nice to Meet Ya, que é o single com a Nicki Minaj, que é uma música muito boa por sinal. Porém, Funk eu acho que entrega tudo no Just Dance, a música tem atitude, os codes são muito coloridos, a coreografia é perfeita. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, mas pra mim eu tô... mas gente, sempre tem gente que não gosta de nada, não tem como agradar todo mundo. Exatamente. Sempre vai ter algo que alguém não vai gostar e tá tudo bem. Então pra mim é 10/10, música maravilhosa. Obrigado, Ubisoft. A próxima, falando de gente que não gosta, teve gente que não gostou dessa. Ó pra você ver. Como assim? Falando assim que não tem como agradar, gente. É porque tem gente que não é o estilo da pessoa, tipo essas danças mais assim. Sim. Mas essa daí também é a cota hétero, a gente cota K-pop hétero, cota K-pop homem, que eu adoro, a gente adora as coreografias. Primeira vez que teve trio extreme foi nesse Just Dance, que foi Black Mamba e Joplin. Só Black Mamba e Joplin, né? Só as duas. E coreografia quase toda oficial, porque essa coreografia oficial é muito difícil, alguns passos não tem como fazer. E eu achei que eles não iam colocar tanto da coreografia oficial, porque ela é muito difícil, eles colocaram tipo, ela quase toda, 80% dela. Essa pra mim é a mais difícil do 2022, com certeza. E eu tô pretendendo treinar e o Luco Alice pra gravar essa. Gente, essa zero defeito, 0, 0, 0, 0. 10 de 10, se pudesse dava 11 de 10. Mas você pode, uai, você é dono do canal, uai. Então vai mas ser aí não vale, por causa que aí a injustiça das 10 de 10, gente. 10 de 10. Pra mim, eu acho que esse é uma das coreografias mais difíceis no geral mesmo, de Extreme no Just Dance. De todos os dias. Se não a mais difícil. Agradeço ao Ubisoft porque realmente colocar uns K-pop difícil era o que muita gente queria. A gente esperava algo adaptado, mas não a coreografia oficial. Então isso daí, ó, dedos positivos assim. E pra mim, Joplin, velho, é uma das melhores coreografias do Just Dance, de fato. Eu não gosto muito de coreografia masculina, não gosto muito da cota hétero, porém, eu sou simpatizante. Heterofóbica. Eu sou heterofóbica, brincadeira, gente. Mas eu amo a May Joplin. Obviamente vai ser um custo pra eu treinar ela e dançar em casa, porém eu amo essa música, amo o mapa e pra mim o Ubisoft mandou ver. Por favor, Ubisoft, vou mais disso, mantém toda a direção criativa do Just Dance 2022 pros próximos anos. Ano passado entregaram um kick de coreografia K-pop masculina que foi hino, e esse ano entregaram melhor ainda. Será, gente, que ano que vem BTS? Porque eu queria BTS, gente. Eu não sou K-popeiro não, gente, mas BTS já tá mais na hora de colocar BTS no jogo. Dona Ubisoft, cadê o BTS, caramba? Cadê o BTS? Uai. Mas 10/10, muito boa. E é isso aí, nego. E agora, gente, vamos para Boss Witch, que é a versão cover, né, do Boss Pi, da Doja Cat, da Doja Gatinho. Exatamente. Que, gente, eu sinceramente, quando fiquei sabendo que ia ter cover dessa música, eu pensei, nossa, e eu vi que o coach ia ser uma bruxa, eu pensei assim, gente, vai ser kids. Eu falei, vai ser kids, vai ser uma coach bem kids, assim, uma bruxinha fazendo umas coisas aleatórias, uma coreografia bem podre, assim. Aí quando lançou a prévia, gente, eu falei, gente, que cover, o cover é muito igual. Tipo assim, tem gente que pode achar que não ficou igual, mas pra mim ficou muito igual, tipo 90% parecido, a voz, o instrumental e tudo. E a coach, gente, é uma bruxa, é uma coisa assim mais sexy, sensual, não nada kids, né? Tem nada de kids aqui, a coreografia é muito boa, então pra mim entregou tudo. A cota Halloween do jogo já pegou entregando a cota Halloween já nessa daí já, então pra mim 10 de 10. 10 de 10, porque essa daí me surpreendeu bastante. A coreografia não é tão difícil, porque a música também é 2 minutos, né? Então, tipo, não tinha como mudar muita coisa. Então, pra mim, eu acho que ela entregou o que ela pedia pra entregar. Eu adoro dançar essa música, porque eu amo essa música, gente. Então é 10 de 10, cara. Gente, pra mim é a minha música favorita do jogo como mapa. Eu adoro uma coisa assim bem sexy, bem feminina. E Boss Witch pra mim, como cover, é um cover perfeito, é um dos melhores que a Ubisoft já fez, escolhendo uma cantora com um timbre próximo da Doja Cat. E mano, pra mim ela é tudo de bom. Ubisoft, muito obrigado mesmo por ter feito Boss Witch. A gente esperava Kids e recebeu uma coisa bem adulta. Então muito, muito obrigado mesmo. Pra mim é 10/10, se eu pudesse eu dava 11/10. E é nesse caminho mesmo, viu? Muito obrigado e
é perfeita demais. Perfeita, perfeita, perfeita. A Ubisoft tá entregando, gente, covers muito bons, e eu gosto disso. Tirando o do Everybody lá, que era uma música que eu queria muito e foi lixo. Mas fazer o que, né? Agora, gente, a próxima é uma música que o povo pedia desde quando o Just Dance existiu. Meu Deus! Fizeram o Just Dance, já pediram essa música. Quando o Just Dance era massa. Eu, sinceramente, achei que nunca ia colocar. Eu falo a verdade com vocês, eu nunca pedi essa música porque eu nunca. Ela não é ruim, mas eu nunca foi uma música assim, da Katy Perry que eu queria. Tem outras que eu preferia, tipo. Sei lá, aquela Unconditionally eu preferia mais do que essa. Mas, gente, quando colocou essa e eu vi que era com as referências, com todas as coaches do Just Dance, ela dançando com todas as coaches no passado, gente, pra mim entregou tudo. Gente, quem assistiu essa quem é Just Dance já sem chorar, não tem coração. Então, pra mim, essa daí, a gente não precisa nem falar nada. Essa daí é perfeita, a Ubisoft entregou fanservice nessa, entregou tudo que todo mundo queria, zero defeito, zero. Essa daí também podia dar 11 de 10, dava 10 de 10, e é isso aí, perfeição. Por mim, poderia ter Last Friday Night em todas as edições do Just Dance, aqueles, né? Porque, pra mim, eu acho que é a música mais pedida no jogo. Eu acredito que muitos fãs, desde quando Just Dance era mato ainda, Just Dance 2, 3, queriam essa música. Então, assim, é muito gratificante a Ubisoft fazer um mapa desse, uma homenagem pra Katy Perry e pra gente também que é fã. Então, gente, é de se emocionar mesmo ter um mapa desse no jogo. Pra mim, ela é 10/10, 20/10, 100/10, porque eu acho que isso não é nem um mapa, eu diria que é um tributo pra Katy Perry no game. E eu acho que pra mim, esse mapa como eu falei, é um fanservice também pra comunidade, porque esse mapa aí foi feito, gente, pra entregar pra comunidade, assim, o que todo mundo queria. Exatamente. Na verdade, ela entregou mais do que a gente queria ainda. Foi algo mais surpreendente, mas pra mim, 10/10, maravilhosa, Last Friday Night no coração de todo mundo. E quem não gostar, me bloqueia no Instagram. Agora, quem não gostou dessa, gente, tá errado. Pode parar de jogar Just Dance. Exatamente. Não tem nem falar que é estilo e tudo mais, não. Exatamente. Gente, essa é a mais controvérsia, a mais controvérsia do Just Dance. E quando lançou ela, tipo, quando todo mundo já tinha um jogo e a gente podia ver a full gameplay dela, eu não vi ninguém falando nada dela. Eu vi todo mundo falando de todas, mas ninguém falou nada dessa, gente. Sim. Essa, sei lá, eu acho que o pessoal não entendeu o conceito dessa, porque pra mim essa coreografia é uma das melhores desse Just Dance. Porque essa coreografia, não sei se vocês sabem, mas essa música é uma música bem diferente. Então, para fazer uma coreografia para essa música é uma coisa muito difícil. Muito. E a coach, ela pega todas as batidas da música, ela pega várias coisas, ela tem passinhos de pop, que é essas travadinhas, ela tem wave, ela usa um tanto de passo meio que... Tipo, não é de hip hop, porque o wave é uma coisa mais hip hop, mas essa dança que é uma dança contemporânea, né? Que ela tenta trazer o que a música fala, o que o clima da música fala, e eu acho que ela entrega. Tipo assim, você vê a coach dançando, você sabe o que a música quer passar. Então, pra mim, sempre quando a coreografia é assim, que a dança já explica o que a música quer passar, pra mim é perfeição, a coach é perfeição, o background com essas luzes. Gente, essa daí é 10 de 10, não tem condição. Quem não gostou é porque não entendeu porque mesmo a música sendo meio estranha, gente, mas é conceito, gente, tem que entender. Vocês estão escutando isso, ó? É o barulho do tabu quebrando, porque, gente, essa música, eu amo o Human, Save the Lisa, maravilhosa. E, eu nem conhecia ela. Eu também, eu conheci depois, né? Depois de uma certa época, quando já tinham vazado algumas músicas do 2022, mas... Mano, pra mim, acho que essa é uma das músicas mais misteriosas do Just Dance. Acho que foi uma das mais bem trabalhadas, digamos assim, algo que eu nunca vi antes no Just Dance. E pra mim é uma proposta nova que deu muito certo. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar. Não é um ritmo que muita gente conhece, ou uma coreografia, que é dança contemporânea. Mas pra mim, ela tá atendendo bem com o jogo que a gente tá tendo. Então, pra mim, ela é 10/10 total. Muito boa, muito, muito boa. Gente, a Ubisoft sempre coloca essas músicas assim, mais diferentonas e tudo mais. Mas nessa, ela colocou uma música diferentona. E as músicas diferentonas raramente tinham coreografia ruim, né? Sim. E ela entregou essa daí, tipo, muito, gente, muito. Entregou muito nessa. Uhum. Gente, por favor, depois tentam ver essa daí com outros olhos. Por exemplo, eu e o Alisson, que a gente já é mais acostumado com dança, essas coisas, com coreografia. Nossa, a gente amou. Quando a gente viu a prévia era só assim. Aí eu falei assim, tudo bem, não é ruim, mas também não é boa. Mas quando... A prévia é a parte mais fácil. Quando a gente viu a música toda, esse começo, que é uma das partes mais difíceis, o final, eu falei, meu Deus, que coreografia que é essa? Misericórdia. Já queremos treinar ela pra entregar conceito, porque ela é bem difícil de dançar certinho, porque ela é muito...
ela tipo ela não é meio que linear, ela tem uns passos muito... É dança contemporânea, né, gente? É difícil de decorar certinho. Não julgue ao assistir, julgue ao dançar e aí ver a coreografia completa que vocês vão mudar de opinião. Mas eu acho que bem que vai ter gente que não vai gostar, porque tem gente que não gosta muito desse estilo de dança, mas... Aí, gente... Experimenta, gente. Gente, vocês têm que ser eclético. Tem gente que é, tipo, muito limitado. Tipo, fica assim, eu só gosto de dança assim, dança de mulher. Eu só gosto de dança masculina. Eu só gosto de dança de hip hop. Eu só gosto de balé. Gente, vocês têm que abrir a mente, ver todos os tipos de dança. Eu e os meninos, meu filho, a gente entende, a gente vê todo estilo de dança, sim. A gente já sabe mudar a cabeça para cada um e falar, isso é bom, isso realmente é bom. Isso mesmo, sejam mentes abertas. Exatamente. E agora vamos para a próxima, que seria Flash Pose de Dona Pablo Vittar. Gente, minha avó ama a Pablo Vittar, ama tanto. Minha avó já vou falar assim, vó, vamos dançar essa com a gente, porque... Já quero minha avó de drag dançando nessa. Gente, maravilhosa. Pra mim, Pablo Vittar no Just Dance é tudo. É algo que muita gente acha que pedia já faz uns aninhos por aí. Eu acho que... mano, pra mim, Flash Pose, ela tem tudo que a Pablo tem. Tem close, tem drag queen, tem uma coisa bem viada, uma coisa bem close mesmo. E a música, ela retrata, o mapa em si, ele retrata muito Flash Pose, que é uma coisa bem modelo, bem cover girl, que é garota de capa de revista. E pra mim, como a primeira música da Pablo no jogo, tirando os featurings, acho que pra mim, ela entregou em tudo mesmo. Flash Pose tem tudo que o Just Dance precisa num jogo bom. E pra mim, ela pra mim é 10/10. Eu acho que tem tudo que a Pablo Vittar tem e todos os moods que ela tem na carreira e no visual dela. Gente, igual o Sérgio falou, as coaches são maravilhosas. 3 drag queen, na verdade, uma é drag queen, a outra é drag queen e a do meio, gente, a do meio eu nunca soube se ela é mulher ou se é um homem de drag queen. Eu acho que é uma mulher. Será que é uma mulher? Eu acho que não, porque eu acho que é uma drag queen, sabe por quê? Porque não tem como eles fazer um mapa de uma drag e colocar uma mulher. Mas eu acho que a questão é o seguinte, na primeira coach é uma drag queen, na segunda eu acho que é uma mulher pra poder dar a representatividade de um lado feminino mesmo, que é o que a Pablo traz, e o drag king, que é pra trazer versatilidade. Mas eu ainda acho que todo mundo é drag queen e drag king nessa daí. Tudo Transformers, né? Tudo aí, gente, essa daí pra mim entregou tudo, porque, né, close. A única coisa que eu vou dar 9,5, sabe por quê? Porque na parte da Charlie XXX, tem uma hora que ela fica fazendo uns back vocal. Depois da parte dela, que começa We can try this out de novo, aí ela fica Eu senti falta de na coreografia ter pelo menos uma coisa tipo assim, We can try this out, tipo com a cabeça, tipo tipo só pra dar uma mudada na segunda parte da música, tipo uma coisa, um detalhezinho bem pouco, que eu e o Alisson já esperava isso na final. Falei, o pessoal vai fazer. Aí não fizeram, tipo, só fizeram a mesma coisa de novo, só senti falta disso, então pra mim 9,5 só por causa disso, porque a gente esperava. A gente pode ter sido otário de esperar? Pode, mas a gente esperou, então é 9,5. Mais Pablo Vittar no Just Dance ano que vem, Por favor, agora a gente quer as músicas brasileiras, eu quero... Pode colocar Corpo Sensual lá, vai passar. Por favor. Eu amo. Agora vamos pra próxima, que é Baianá do Baker Match. Gente, a segunda música BR desse ano. Pra mim... Vai ter gente que vai falar que não é BR, gente, mas eles pegaram um sample BR, só o vocal é BR e fizeram um remix. Então a música ainda é brasileira. Porque pra mim... E mostra a Bahia no final do porque pra mim o que é considerado música BR no Just Dance não é nem a nacionalidade do cantor ou da música, e sim a língua na qual está sendo cantada. Então pra mim é a segunda música BR. Baianá, eu não esperava muita coisa no começo, mas no final das contas eu acho que ela entregou bastante. Ela tem uma boa rítmica, o coach tem uma própria atitude. Acho que o mapa combinou bem e também é meio que um tributo, né? Mostra no final do mapa onde é que fica a Bahia. E tipo, pra mim ela é uma versão 2.0 de Wake Me Up, é a versão brasileira de Wake Me Up. Pra mim ela é 9 de 10, porque eu acho que só faltava algumas coisas diferentes no passo, mas como ela é uma coreografia de nível fácil, pra mim ela é muito enérgica e ela já traz uma coisa própria. Então pra mim pra mim essa entregou tudo. A única coisa que eu senti falta assim nela foi de... Digamos, eu acho que foi mais bem trabalhado outros mapas, por exemplo, movimentação de câmera e tudo mais. Nessa, tipo, não teve nada. Eu só senti falta disso. Mas eu acho que, tipo, ter alguns mapas 2D mais simples faz parte do jogo, pro jogo ficar bem diverso. Pra mim, essa daí, gente, sinceramente, eu vou dar um 9,5 de 10, porque pra mim essa daí é ótima, só. O estilo de arte dela acho que agrada, porque não precisa de toda ser, tipo...
3D com câmera. Tem que ser algumas 2D pra dar uma variada, né? É bom ter coreografia simples pra poder agradar todos os públicos, né? Gente, e simples é diferente de coreografia ruim, porque tem coreografias que são simples no Just Dance que são muito boas. Agora tem umas simples que são horrorosas, tem umas difíceis que são horrorosas. Chega pra filmando um abraço. Pão de Alarme Extreme é horrorosa e tá como Extreme. Pior Extreme já feita no planeta Terra. Horrível, horrível, horrível. Aquela da Britney também, Till the World Ends. Nossa, horrorosa. A coreografia é difícil, dificílima. Só que adianta que é ruim. Eu amo Pão de Alarme Extreme, agora Till the World Ends é Nossa, Pão de Alarme Extreme é pior do que a Till the World, meu Deus. Porque não tá pro charts, Kelvin, por causa disso. Não está pro charts. Horrorosa, horrível, horrível. Um espanto. Eu amo. Me faz mal. Agora a próxima, gente, essa daqui é assim, é uma, como diz o povo, é uma pra dar um aquecimento, pra você começar a dançar, aquecendo. Acho que ela entrega nisso de aquecimento, e eu não sou muito fã das danças fitness no Just Dance, tanto que eu agradeci depois que pararam de fazer a alternativa fitness. Amém. Pra mim essa daqui, tipo, é boa, mas não é uma das minhas assim, nossa, meu Deus, vou dançar, amei. Mas foi bem feito, então vai ser um 7 de 10, porque o que ela propõe, ela entrega, só que não é uma das minhas favoritas, então pra mim é 7 de 10. Pro Alisson, eu acho que é uma das favoritas dele, porque tem essa coisa meio academia, o Alisson gosta de umas coisas assim, bem workout. Ele até gravou ela já. Ele até já gravou ela em breve no canal. Mas pra mim, da playlist toda, eu acho que é a que menos eu tava, tipo assim, não é nem questão de estar esperando, mas era a menos que, tipo assim, não tava colocando expectativa. Pra mim, o Can Dance, pra mim, ela tá no jogo, ela tem um lugar dela, porém pra mim não faz diferença. Mas a coreografia como fitness, eu gostei dela. E tipo, pra mim... E não é tão cansativo, é uma coisa mais de aquecer, não é uma coisa de cansar. Sim, é igual, por exemplo, ano passado quando teve Juice, era uma coreografia bem cansativa, bem intensa. Mas Juice eu gostei. Mas era hino, e só que o Can Dance, por não ser uma música talvez não muito conhecida e não ter tido muito trabalho sobre ela, acho que não surte muito efeito, mas pra mim ela é 7/10. Ela tem o seu lugar, mas... Reda pra frente pra pegar o segundo. Pera aí, deixa eu redar. Pronto. Aí senão vai ficar só a voz baixa, pode redar pra frente. Aí, gente, agora a próxima vamos de Bumbaiá versão Extreme, que é a coreografia oficial no caso, né, gente? Tipo assim, oficial assim, algumas partes eles adaptaram, mas a maior parte da coreografia, 90% oficial. Sim. Porque no final da coreografia oficial não tem passos, as meninas do Blackpink fazendo qualquer coisa. E o Just Dance fez, que é, na minha opinião, uma das partes mais difíceis da coreografia ao final. Sim. E pra mim, gente, eu lembro quando os coachzinhos lá, todo mundo achou que ia ser Bumbaiá, aí eu pensei, nossa, coach animal. Nossa, meu Deus, cagaram de Bumbaiá, jogou Bumbaiá no lixo. Aí eu pensei, nossa, não tem como ser bom, gente. Olha lá, é um panda, uma mulher com um jacaré, não tem como ser bom. Sim. Aí quando lançou a prévia que eu vi que era oficial, eu falei, gente, como assim? É a coreografia Blackpink com roupa de animais, mas uma coreografia boa, oficial, que pra mim é uma das melhores que tem nesse Just Dance, que é oficial. Só de ser oficial já tem meu coração. Então pra mim essa é 10 de 10, porque, gente... Depois que você vê que as roupas dos animais dá uma incrementada nessa Bumbaiá, gente, é tudo de bom. Então pra mim é 10 de 10. É isso aí. Bumbaiá é uma das músicas também mais pedidas no Just Dance. Acho que, pra mim, no geral, 2022 tem muita música que o pessoal pedia faz tempo. E Bumbaiá, velho, pra mim o pessoal teve um excelente trabalho. O pessoal, obviamente, não esperava um tema animalístico, meio Power Rangers, meio sei lá o quê. Os Megazord. Os Megazord. Só faltou o Zordon ali no fundo. Eu achei que no final eles iam fundir todos os robôs e virar um. Podia ter feito isso. Aí o pessoal achava que fanfic já tá montado, só faltava ter concluído. Aí. Mas pra mim, ela é maravilhosa, como uma música do Blackpink. Dentre todas que já tivemos, essa é a melhor coreografia de fato. Um dos melhores quartetos feminino também, de fato. E, mano... Ganhou do Tru, que pra mim era a minha favorita. Sim, do Blackpink e no geral era uma das favoritas mesmo, mas acho que o Bumbaiá teve lá o seu gostinho, muita gente amou de fato. Vai ser difícil pra muita gente, mas com treino e você gostando de fato da música, vocês vão entregar muito carinho. E quem já sabia a coreografia oficial vai ser fácil pegar, porque praticamente ela toda... Gente, e ela é difícil, mas por incrível que pareça, das 3 K-pop é mais fácil, porque... Vocês pegam o vídeo por parte que vocês aprendem um dia. Eu aprendi um dia ela. 10/10, viu? 10/10, muito boa. Agora a próxima é Freed From Desire da Gala, uma música para o L do LGBT, para as
lésbicas, patonas. A gente fala que essa daqui é das lésbicas, a gente nem sabe, mas a gente vai ser, porque a gente quer que você. Porque a gente quer a cota LGBT, que é a mais A gente falava que a Seissou era as lésbicas lá, o do 2021. Né? A gente falava que era as lésbicas, a gente nem era lésbica, gente, mas é porque a gente quer, então é isso aí. E eu adorei, gente, porque essa daqui é uma coisa assim, bem sensual, uma coisa feminina, bem assim, sapatônica, eu acho muito boa. E eu gosto dessa blusinha dela, assim, saindo. A gente até dançou com a blusinha assim. Gente, se você dançar e não estiver com essa blusa, não dança, nem precisa dançar, porque tem que tirar a blusa no final, porque senão eu nem danço. Na live eu sempre pego uma camisa assim, arrumo uma camisa pra dançar. E, gente, essa daqui pra mim, a coreografia, é uma música, tipo assim, uma música que eu não conhecia, eu não vou mentir, não conhecia. Acho que é antiga, não é antiga, né? Bem antiguinha, acho que da década de 90. Eu não conhecia, gente, achei muito boa, a coreografia muito boa, muda muito espaço, então pra mim essa é 10 de 10, porque é uma coisa assim, que a gente não esperava e entregou. Sabe aquela coisa que assim, que como diz o povo, eu não sabia que precisava dessa música até ela vir, então, é isso aí. Pra mim, entregou sem prometer nada, entregou tudo sem prometer nada. Eu faço das palavras do Kelvin as minhas, 10/10, música maravilhosa. E por ser uma música antiga, eu fico feliz que o Just Dance não tá colocando tantos covers esse ano, colocar na versão original mesmo, de fato, então obrigado, Ubisoft. Eu acho que normalmente a Ubisoft coloca cover, aquelas que é muito antiga, tem igual aquelas lá do Fire Wind, não sei como é que é o nome. Earth, Wind and Fire. Essa daí mesmo, porque esse daí, eu acho que os áudios deles antigos é um pouquinho ruim, a Ubisoft dá meio que uma melhorada no instrumental, assim, na qualidade. Tipo, eles quase não mudam, se você vê assim, você acha que é o original. Eu acho que eles dão meio que um upgrade. Como essa daí, eu acho que ainda tá bem atual, o instrumental, a voz, aí eles acho que eles não colocam cover quando é assim, não. Sim, mas pra mim eu acho que é maravilhoso, eu gostei principalmente do background da música, a coreografia é bem sexyzinha, bem feminina. Exatamente, uma coisa bem liberdade, mas pra mim é tudo. Free From Desire, 10/10, maravilhosa e totopam. Mind Sense Spirit Fire. Free From Desire. Gente, libera aí, todo mundo sapatão, tá? É isso aí. A próxima é Level Up da Ciara, a primeira música da Ciara no game. Pra mim ela... Demoraram pra Ciara. Demorou demais, gente. Ciara rainha de todo o coração, todo o planeta Terra. Já falando rapidamente, 10/10, maravilhosa. 10/10 coreografia. Uma das mais cansativas do jogo. Eu achando que Juice do ano passado era cansativa, até conhecer Level Up. Estraga Deus. E a coreografia com passos oficiais, até aquele passinho do chão lá que tem na coreografia oficial, que, gente, quando eu vi a primeira vez eu falei, mentira, que a Ubisoft nunca entregou, tipo, nem um passinho. O máximo que teve no chão, assim, de muito passo era na Battlomance, né? Sim. Na oficial, que era a passinho oficial. Essa entregaram o passo no chão, pontuando e tudo, gente, maravilhosa. Já sobe, assim, dando aquela empinada, assim, é bem pra ser fitness e gostosa, tudo junto, sensualizar, gente. Ela entrega tudo 10 de 10, amo demais. 10/10, pra mim, maravilhosa. Não que tem venha mais Ciara. Não tenha muito o que falar dessa música, pra mim, Ciara é tudo no Just Dance, por mais ela ano que vem no jogo. E é isso, gente. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência e sai do Just Dance. Agora, gente, China. China com 47 gente, essa cantores. música é Anuel Feat Metade do Planeta Terra. Essa música, gente, eu não sei porque que chama China, porque não fala nada da China, mas é isso aí, né? É o conceito. sobre isso, o Diz o cantor que era porque o toquinho lembra uma coisa chinesa, mas é surto da cabeça dele. Mas pra mim, eu lembro com a gente ia fazer fanmade dessa música, mas a gente não fez quando essa música lançou. Eu nunca pensei que ia ter ela de verdade, mesmo ela sendo muito famosa, eu nunca pensei que ia ter. Aí do nada ela veio, aí todo mundo falou, nossa, nem conheço. Eu conhecia, porque quando lançou eu ia fazer fanmade. Aí, gente, não cortou a música 5 minutos, adoro quando tem músicas grandes. A coreografia dessa repete um pouco, né? Porque a música é 5 minutos, tem que repetir. Sim. Muda só nas partes dos solos de cada um. Pra mim, gente, de verdade, essa pra mim entregou que propunha, né? Então pra mim essa é 10 de 10. Só essa Yama aí que eu não sei o que ela tá fazendo aí também, gente, essa é tudo aleatória, não tem... É uns rolê aleatórios, a música é um nome aleatório, a Yama é aleatória, a gente achou que ia ter ser a Miami a Lama em My Living Room. Porque combinaria, né, o do meio ser o Aaron Chupa, a mulher ser a Alice Nora lá e a Yama ser a Yama, né, na música, mas aí foi China. Eu falei, tá, né? Para o Ubisoft quebrar os tabus de todo mundo. E pra mim, eu fico muito grato. Cota hétero também. É cota hétero, entre aspas, né? Tipo assim, não, mentira, é a cota hétero. É cota hétero, porque...
A letra da música é uma coisa bem assim, errada, né, gente? Pra não falar nada, né? Então a gente É deixa uma coisa bem baixo. hétero. Bem Não, hétero. não que LGBT não faça, mas é uma coisa mais hétero, né? Exatamente. E pra mim eu acho Todos os que... cantores são héteros. E pra mim eu acho muito válido ter um dos maiores featurings da música latina. Nossa, porque, só tem todo só mundo grandes famoso, nomes, só a Noah Adder, Yankee, Karol G, a Ozuna, J Balvin. Então pra mim eu acho que é um dos melhores mapas do 2022, com certeza. A música tem 5 minutos, mas vale muito a pena cada segundo da música. Vale. E é bom você dançar ela com seus Assista essa amigos. gameplay dessa, tá muito Gente, boa. assista a gameplay com os meninos, tá muito boa. Aproveite, dance com seus amigos, porque ela é muito boa dançando com mais pessoas, Sim. de fato. E pra mim ela é 10/10 e por mim teria mais músicas assim no Just Dance, porque China entrega tudo que o Just Dance precisa. Então é isso aí. E tu topar. Agora a gente vamos de Black Mamba, que é do grupo Aespa. Que gente, eu já tinha ouvido essa música assim, de relance, mas eu nunca tinha ouvido ela tudo, mas eu sabia que ela existia e tudo mais. Aí a Ubisoft trouxe, né, a coreografia oficial, né, gente? Tipo, toda oficial, acho que 95, 99% oficial. Eu gostei muito, gente, adoro demais a corte do meio, né? Toda Black Mamba, toda cobra. E pra mim, gente, essa entregou tudo o que precisava. Os figurinos eu acho muito bom, apesar de algumas pessoas não terem gostado, falando que é feio, alguma coisa. Mas eu acho que eles quiseram trazer uma coisa meio cobra, assim, pra cada coach. Pra mim, essa é 10/10. Coreografia oficial, né, gente? Já falei com vocês. Coreografia oficial, pra mim, normalmente é 10/10, porque não tem como coreografia oficial ser ruim, né? Tem como errar não, Não gente. tem como errar. E pra mim é 10/10 também, faço as palavras do Kelvin as minhas. E realmente eles pegaram o conceito do videoclipe, que são cobras, a Black Mamba, né? Que a Mamba é uma cobra gigante, né? Priminha da Anaconda. Então assim, pra mim eu acho que realmente ela trouxe tudo do Aespa. É um grande... como é que é o nome daquela palavra? É uma estreia do Aespa no Just Dance. Então eu acho que trouxe tudo que a música tinha. E o clipe também tá muito fiel. As K-popeiras tá tudo chorando de emoção Nossa, agora. assim, nesse Just Dance, nossa senhora. Metade das vendas deve ter sido dos K-pop. É tudo das K-pop. Entregaram, viu? Agora se tivesse BTS aí, que ia Nossa, vender aí era tudo. 90% das vendas. Oxi! Era K-pop. Mas pra mim, Black Mamba é uma das melhores músicas do 2022, vai estar pra história também. E, mano, é muito close, muita coreografia oficial, 10/10, tudo topar. Entregou tudo, Black Mamba. Um beijo para vocês. Beijo Na pra Aespa vocês. aí. Beijo pros Aespers. Gente, agora é Mood. Mood, gente, essa música é uma música bem famosa, né, atualmente. Muito Cota famosa. hétero. E, gente, ó, tá uma música que a coreografia é fácil, mas é muito boa, porque essa coreografia é muito fácil. Vocês pegam, tipo, 3 vezes dançando, já pegam ela. Sim. E, gente, entregou toda essa movimentação de câmera, a câmera de baixo, que é estilo no videoclipe, gente, essa daí pra mim. Cota hétero também, igual a gente falou. Eu e o Ali já gravamos essa, vamos postar já. Em Quer breve dizer, no canal. quando esse vídeo ter sido postado, já vou ter postado o Mood, então Exatamente. já vão ter assistido, gente. A gameplay dessa tá muito, muito indo. E é isso aí, gente. 10/10, porque pra mim entregou tudo que... As cotas hétero nessas entregaram tudo, né? É, porque geralmente na cota hétero eles não investem muito igual nas cotas, igual a gente fala brincando, As nas roupas cotas estão bem gay, mas- boas dos coach masculinos, né? Sim. Nesse Just Dance. E eu acho legal porque eles se inspiraram bastante no videoclipe, não só pelos ângulos de câmera e pelo swag também dos coaches, mas também tem a questão do girassol, né, que é muito presente na música. Mas tirando isso, eu acho que Mood pra mim é uma música maravilhosa que pra estar no jogo, um dos duetos assim, é simples a coreografia, mas ela é simples de um jeito gostoso. Ela tem uma música com uma coreografia com muita atitude e pra mim ela é maravilhosa. Se a Ubisoft continuar investindo em músicas com coaches masculinos assim, igual ela e Rock Your Body, pra mim eles vão continuar ganhando cada vez mais público. Então, 10/10, tudo de bom, Mood, amamos no fundo do coração. E é isso aí. E agora, gente, vamos para A Botões. A música mais cachorrona do 2022. Gente, é uma música assim, bem pra você... Pra caso... Gente, essa música que é pra você treinar na sua vida, caso nada dê certo, você vira dançarina de cabaré. Mentira, gente, que dançarina de cabaré deve ganhar muito mais com tanto de nós aí. Com certeza. E, gente, a gente adora, igual eu falei, eu adoro tanto as cotas hétero como essas daí, bem Kenga mesmo, gente, muito boa. Muito boa. Então essa daí, gente, pra mim, que trouxe a dança da cadeira, que é estilo do clipe, né, que elas também dançam na cadeira, só que no caso tem mais cadeiras.
Mas eu gostei porque elas têm a cadeira, mas elas não dançam, tipo, toda a música na cadeira, né? Porque ia ser uma coisa meio diferente, né? Sim. Eu gosto que elas dançam mais em pé, depois cada um usa a cadeira. Gente, essa pra mim é maravilhosa. 10 de 10, entregou sensualidade. Ainda teve o Snoop Dogg, achei que iam cortar. Que eu acho que o rap aí nas músicas dá uma quebrada na coreografia, porque tem que mudar a coreografia. Então eu sempre gosto quando tem rap, porque eu sei que vai mudar a parte dele. Claro. Se não mudar, tá errado, né? Porque tem que mudar a coreografia. E pra mim, 10 de 10. Gente, aquela música pra vocês dançar com a família no almoço de domingo. Assim, você fala, mãe, olha que música que a Ubisoft colocou. Aí sua mãe fala, ai, nossa. Aí você dança essa com ela. Pra mim, o Rich Girl Alternate caminhou muito pra Buttons, tá chegando do 2022. E pra mim, além do fato de ser uma música maravilhosa, Pussycat Dolls no Just Dance tem tudo pra dar certo todo ano. Esperamos ano que vem também, Rush Rush tá aí, né? Mas a última delas tinha sido um Just Dance 2, né? Primeiras e últimas. Sim, foi basicamente o quê? Foi há uns 11 anos atrás, praticamente. Foram esquecidas no churrasco. E entrou esse ano na Grow Up no Unlimited. Mas pra mim, Buttons, ela tem uma química perfeita, é algo que muita gente pedia no Just Dance. Tem uma coisa sensual, tem uma coisa feminina. Eu acho que é uma coisa que muita gente tava esperando. Tem a Madonna, a primeira coach. Uai, tem a Madonna, tem a Nicole Schwarzenegger, sei lá. A Nicole Schwarzenegger, eu também falo Schwarzenegger. E a P3, que muita gente tem um crush. Que é a mais bonita, né, gente? Essa P3. A P3 dá vontade de virar hétero. Ela é maravilhosa, viu? Pra mim, 10/10, que o Ubisoft continua investindo em músicas assim, e tudo bom, e é isso aí. Buttons, maravilhosa. 10 de 10, Bottles. Gente, a Black Mamba versão solo e essa Bumbayaki versão solo e a Joplin também versão solo, já vou falar das três juntas já. Pra mim, gente, sinceramente, tipo, não tinha necessidade de colocar elas porque já tem a coreografia oficial. Aí o povo fala assim, ai, mas... Porque para as pessoas que não sabem dançar, gente, K-pop normalmente é colocado mais pra cota dos K-popeiros, né? Porque, gente, quem gosta de K-pop normalmente gosta da coreografia oficial. Ninguém vai querer dançar essa. Até as pessoas que não sabem dançar vão preferir dançar a coreografia oficial por ser oficial. Tipo assim, eu acho que eles não fizeram errado de colocar ela. Mentira, gente, vou achar assim. Fez errado sim. Deixa só a Extreme, quem não quiser dançar Extreme, dança outra música. E pra mim foi desperdício, gastaram 3 negócios. Pelo menos usaram a mesma coach, não gastaram dinheiro com roupa, né? Só tem que pagar ela de novo, e o background também é a mesma coisa. Pra mim, gente, essa daí é 0 de 10, porque eu não gosto. E aí, na minha live até banir já, porque eu não vou dançar, quero dançar só a oficial. E tchau. Não que a coreografia seja ruim, gente, mas... Ah, não, gente, não. Não, eu tô meio ruim. Eu já penso o contrário do Kevin. Eu, tipo assim, comparado com as versões Extreme, né, que são as oficiais, obviamente bate de 49.999 a 0. Porém, eu acho assim, tipo assim, se eu não tivesse visto as Extreme, sei lá, eu acharia a coreografia ok, mas obviamente não aprovaria pro Just Dance. Eu ia falar assim, eu queria melhor, né? Sim, isso se as Extreme não existia. Mas pra mim eu acho que, eu já discordo um pouco do Kevin, acho que tem a questão da inclusão. Obviamente, eu concordo com ele, se o pessoal preferisse dançar que seja a versão Extreme, porque K-pop é pra isso mesmo, pra dançar difícil pra caramba mesmo. Mas sei lá, eu acho que ela tem o seu valor. O que eles não investiram no Just Dance Kids esse ano, 2022, eles investiram nos K-pop fácil. Então assim, ela tem e não tem o seu lugar no jogo, mas sei lá, pra mim ela não é muito necessária, mas então, também você falou, elas não são tipo essas coreografias entregam uma coisa fácil, alguns passinhos oficiais adaptados. Sim. Mas, gente, não. Essa é, apesar de não ser ruim assim, mas não vou dar 0 de 10 não, que é sacanagem. Eu vou dar 5 de 10, gente, porque... Não, 4 de 10. 4 de 10, porque... 5 de 10, pronto, 5 de 10, porque vai ter umas aí que eu vou ter que dar 4 de 10, só pra não falar que essa é pior do que ela, né? Então, assim. Eu vou dar 6 de 10 mesmo, porque eu acho que ela é boa pra quem for introduzir aos poucos no K-pop, então assim, acho que ela é ok, mas acho que poderia ser melhor, né, velho? Mas sei lá, é porque o pessoal já achava que teria coreografia Extreme com essas, mas é a versão clássica. Eu acho que pra mim, acho que se o Just Dance fosse o Just Dance alguns anos atrás, essas teriam sido as versões oficiais postadas pela Ubisoft. Nossa, graças a Deus que não foi. Graças a Deus, Ubisoft. Obrigado por coreografia oficial. Obrigado por tudo. Tem. Pela obrigação. E agora, gente, fazendo o neném, eu não gosto muito. Construindo o neném. Para não falar a versão dela que é censurada. A versão oficial. O YouTube não bloquear a gente. Exatamente. Gente, essa música eu já conhecia, né, da Bella Posted, que é
TikTok é bem famosa, que fez música e tudo mais. Maravilhosa. Essa daí eu achei boa, gente. Essa daqui, a música é bem pequenininha, 2 minutos também. Eu achei a coreografia bem boa. Entregou uma coisa assim, que é igual o clipe, com uma coisa meio fofa, só que meio, digamos, porque o clipe é meio tenebroso, né? O clipe é tipo... É bem uma crítica, né, na verdade, o clipe. Sim. Aí eu achei que essa, gente, entregou uma coisa bem vibe do clipe, então pra mim essa daí é... Deixa eu ver, eu não sei se... Não é 9 de 10 ou 10 de 10, eu tô em dúvida. Quanto você dá pra ela? Eu daria 10 de 10 pelo fato do seguinte, pelo clipe ser uma coisa bem tenebrosa, bem dark, eles fizeram uma coisa bem infantil com a música. Não infantil no sentido fácil, mas eu digo que eles trouxeram o tema, no caso. Mas eles trouxeram uma temática diferente para a música, sendo também que é uma versão clean oficial, então faz mais sentido. Mas pra mim eu acho que ela é muito boa. O que muita gente deve ter reclamado, pra quem é fã, por exemplo, de Fortnite, é que eles queriam a coreografia oficial da Bella Porsche no jogo. Tinha, e é muito boa por sinal. Mas pra mim, adaptada pro Just Dance eu achei muito boa. E pra mim é 10/10, porque ter Bella Porsche no Just Dance é sobre isso e tá tudo certo. Eu vou dar 9 de 10, porque 10 de 10 quer dizer que é perfeita. Essa daí eu não acho tipo, perfeita, mas é muito boa. Então é 9 de 10. Ah, então vou reformular meu voto. 9 de 10 só porque eu sou Maria Vacazou. É isso aí. 9 de 10. Tudo pau. Agora, gente, Chacaron. Gente, ó, essa daqui, eu vou falar a verdade com vocês, essa música é horrorosa, horrível, essa música é muito ruim. Juro, eu conheci essa música já, eu nunca pensei na minha vida que ia ter essa música no Just Dance. Eu também. É uma música meme, mas tipo assim, tinha músicas meme bem melhor, né? Sim. A coreografia, por incrível que pareça, eu não acho tão ruim, porque eu acho que eles entregou um conceito de boneco de poço, os passos bem estilo boneco de poço mesmo. A coreografia, por incrível que pareça, é o melhor que tem na negócio, porque a música é horrorosa. Então pra mim essa é 4 de 10, porque a música é horrível, se tirasse do jogo não ia fazer falta. E a coreografia não é tão ruim, gente, a coreografia é normal, tipo, é normal de dançar, só a música que é ruim mesmo. Eu vou dar um 7/10 porque a coreografia realmente ela é muito boa. Acho que pra uma música troll no Just Dance eles elaboraram bastante ela, deram um trabalho de edição, de câmera, então pra mim isso conta bastante. Ela realmente é do 2022, então assim, mesmo que é uma música que muita gente não gosta, pra mim eu aprendi a gostar dela. Ela é um horror mesmo, eu aprendi a amar ela do jeito que ela é. Muito ruim. Pode aguardar que eu vou gravar pro canal aqui, tá, gente? Eu faço questão. Não, mas eu gravaria ela porque a dança é daorinha, mas a música, gente, eu não gosto muito da música. Aí imagina você dançando isso no evento, o povo vai achar que você é louco. Vai achar que você é retardado pra não falar outra outra coisa. Essa palavra. Ai, desculpa, censura, então vai achar que você tem probleminha. Agora vamos de Chandelier, gente, Chandelier versão clássica. Candelabro. Que muita gente criticou o boneco, eu também critiquei, porque o boneco parece um boneco todo duro, todo travadão. Mas eu acho, tipo assim, o boneco fez parte do conceito que eles queriam passar, e eu acho que eles conseguiram passar do conceito do boneco. O boneco, eu não gosto tanto do de coach 3D no Just Dance, não vou mentir, mas essa é aceitável. Preferia que fosse uma coach normal? Preferia, obviamente. Também. Mas pra mim a coreografia é inegável, a coreografia é muito boa. Remete o que a música quer dizer e tudo mais, então pra mim essa daí é 9 de 10. Só não é 10 de 10 porque poderia ser um pouco melhor. Mas pra mim 9 de 10 tá ótimo pra essa, porque o cenário, a movimentação de câmera, tudo é excelente, a coreografia é muito boa, aliás. Já quero gravar essa assim, mudando do cômodo da casa e esse. Pra mim 9 de 10 também, faço as palavras do Kelvin as minhas. Pra mim eu esperava muito tempo o Chandelier no jogo. E pra mim eles trouxeram toda a temática do clipe, obviamente no CGI, uma coisa bem 3D. Porém eu acho que tá fiel ao conceito da música. E pra mim ela é um dos hinos do 2022. Mesmo que muita gente não tenha gostado, quando viram a gameplay final, acredito que muita gente amou. E pra mim é isso, Chandelier maravilhosa. Pra mim 9 de 10 e é sobre isso. E agora, gente, a versão alternativa dela, que é dança contemporânea. E, gente, não vou mentir pra vocês. Essa é muito boa, a coach passa o sentimento que a música quer passar. Sim. Só que o ruim é que ela não sai do lugar. Tipo assim, tudo bem que eles quiseram fazer uma coisa meio que nas performances da Cia, nos eventos, que a menina fica dançando, às vezes parado junto com ela do lado dela, que é uma coisa mais simples, né? Que ela gosta mais de entregar umas coisas assim. Mas eu achava que ia ser uma coreografia contemporânea, tipo estilo Human, sabe? Human, bem estilo assim, Human, que a coach sai do lugar e tudo mais. Eu esperava que ia ser um tique mais. Sim. Então, pra mim, essa daí é 8 de 10. Ainda prefiro a clássica dela, então 8 de 10, porque é boa, né? Mas eu esperava mais, então 8 de 10.
Faço as palavras do Kelvin as minhas, mas eu gosto muito da Alternate, pra mim é 8 de 10 também. E a gente esperava uma coisa no nível Human, mas ela de certa forma ela entrega da forma dela, entendeu? Mas pra mim só poderiam ter acrescentado um pouco mais de passos ao invés de ficar parado. E ela sai do lugar, né, pelo amor de Deus. Exatamente, mas é boa. E tipo assim, gente, eu acho assim, eu vou falar a verdade com você, eu acho inútil quando a Ubisoft faz uma música que é tipo médio ou hard e coloca uma alternativa que tipo não seja extreme, porque tipo não faz sentido, porque por exemplo, a normal é médio e a alternativa médio também, pra quê? Não tem necessidade. Bota um extreme ou não faz Sim. alternativa, gente, porque fica tipo meio que jogado, tipo assim, gasta uma alternativa que poderia ter gastado em outra música que precisava, né? Com certeza. Porque essa pra mim, ou era uma alternativa extreme ou sem alternativa, porque não tinha necessidade dessa. Com certeza. Mas ela é boa, gente, a coreografia é boa, mas eu acho que tinha que ser extreme. Não ela merecia um pouco mais pra música que ela é, entendeu? Mas... Agora, China versão DJ, já falamos da China ali em cima. Gente, essa, quando eu vi, fiquei sabendo que ia ser versão DJ, eu achei que ia ser sentado, né? Porque tinha a fotinha e eu achei que a fotinha ia ser o bicho sentado. Sim. Mas não é essa, por incrível que pareça, eu gostei, gente. Eu gostei dessa daí, então, pra mim, eu, tipo assim, eu gostei dessa, mas poderia ser o Extreme, né? Gente, pra mim, todas as músicas de alternativa tinham que ser Extreme. Nossa, mas não, Extreme de 5 minutos. Eu sou muito criterioso? Não, muito negócio das Extreme. Eu ia falar, mas não pode ser censurar. Muito, entendi. Muito das Extreme, sabe? Aí gente, pra mim tinha Extreme em todas, mas esse daqui eu acho que é muito boa a versão DJ. Não, eu achava que seria bem pior, então me surpreendeu um pouco. Então pra mim essa daí é 8 de 10. Sim, eu gosto de pegar a base, por exemplo, o Bumbum Tantan. Ela é bem facinha, né, gente? Eu gosto de pegar em base o Bumbum Tantan Alternate, que é uma das piores alternativas, se não a pior do Just Dance. Então, se a coreografia não remete ela, pra mim ela é maravilhosa. Acho que Shine na versão DJ, pra mim, ela é bem divertida. Só que, tipo assim, vamos dizer, se você for dançar no evento, vai ser engraçado. Ai, não, gente. Porque você vai ficar assim, ó. No evento, não. Uma mesa invisível. Dançar a versão clássica. Mas pra mim, ela é 7 de 10, é uma coreografia divertida. Obviamente, a gente espera uma alternativa, não necessariamente uma extreme. Mas outra coisa. Uma coisa diferente. Às vezes, sei lá. Mas o bom dessas daí, como diz o povo, que é uma coisa mais inclusiva. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem movimento nas pernas, ela consegue dançar essa. Porque essa você não vai usar a perna, você tá usando mais os braços. Mesmo ele estando em pé, dá pra você dançar sentado. E ela é uma boa música. Eu só não gosto quando eles fazem igual o Bumbum Tantan, que é sentado, mas é ruim. Tipo assim, Bumbum Tantan que é um conceito funk e eles entregam uma coisa, tipo, sei lá, cientista maluco. Tipo assim, se fosse sentado fazendo alguma coisa mais diferente, bem funk, mas era sentado ruim, numa coreografia horrorosa. Então essa pra mim foi boa. E agora a próxima, gente, é... Girl Like Me. Garota tipo igual eu. Tipo eu. Que outra vez com coach 3D, né, gente? Coach 3D Ubisoft. CGI. Ninguém aguenta coach 3D mais. Já trouxe uns 3 coach 3D nesse Just Dance. Só no CGI, mas na Ubisoft. A movimentação desse coach 3D ficou muito boa. A coreografia, gente, cheia dos passos oficial. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Então, pra mim, essa daqui é 10 de 10, porque as trocas de coach também, né? E no caso, gravaram com um coach só, que foi o Jerk, que ele fez a captação de todos os coaches. Sim. Eu achei que essa daí entregou tudo. Poderia ser coach de verdade? Poderia. Pra mim, gente, todas que for coach 3D, eu ia preferir coach de verdade, mas essa entregou tudo. A coreografia é muito boa. A movimentação do coach 3D é muito boa também nessa, então pra mim ficou muito boa. 3 de 10. 10 de 10, não 3 de 10. 3 de 10. Nem chacarona é 3 de 10. Não, pelo amor de Deus. E é 10 de 10 pra mim essa, gente. Zero defeitos. Pra mim, só ficaria 11 de 10 se fosse um coach de verdade. Pra mim, 10 de 10 também, coreografia oficial maravilhosa. Não esperava a troca dos coaches conforme os cantores do Black Eyed Peas iam cantando com a da Shakira. Então, pra mim, a Ubisoft foi no caminho certo. Mesmo sendo CGI, né, que é essa coisa de computação gráfica, acho que vingou de certa forma. Mas, pra mim, maravilhosa. Pra mim, é um dos hinos do 2022 e quero ver muita gente dançando nos eventos. Pra mim, muito boa. E essa música era bem contada, eu já sabia que ia ter ela no 2022. Não, porque já tinha Black Eyed Peas no Just Dance, já tinha Shakira e os dois fizeram música, claro que ia ter. Então, gente, e essa música, eu não esperava que ia ter Extreme, tá? Agora vamos usar Extreme, porque, tipo assim, ela já era oficial. Eu pensei, o que eles vão colocar na Extreme? Vai ser oficial de novo? Aí ia ficar uma coisa repetitiva. Eu acho, se a Extreme fosse uma coreografia
igual a clássica com só superficial, eu acharia que seria inútil, porque, tipo assim, já tem a parte superficial, pra que fazer de novo? Eu gostei que não tem nada da coreografia oficial, eles fizeram, a Ubisoft criou o próprio conceito. Essa, pra mim, é uma das melhores que desse Just Dance. Ela é a action mais fácil pra esse Just Dance. Com certeza. Porque ela é bem simplesinha de aprender, mesmo a música sendo 4 minutos, mas pra mim é uma das melhores que desse Just Dance, porque, claro, gente, eu adoro essas coreografias de mulher, que é um estilo mais, digamos, sensual e foda ao mesmo tempo, sabe? Gente, eu adoro demais. Essa daqui pra mim eu amo 10/10, porque eu amo demais. E não sei porque essa me lembra bem a Shakira, não sei porquê. Lembra um estilo de dança da Shakira, que é uma coisa meio a Shakira, porque a dance. Shakira a gente conhece ela muito pela dança do ventre, mas a Shakira dança tudo. Ela dança do hip hop, a dança do ventre, a Shakira dança tudo. Até a Shakira facilmente dança nessa coreografia, gente. Por isso que eu acho que eu vejo muito uma vibe da Shakira nessa música, nessa coach, sabe? Dessa música nessa coach. Pra mim a coach, na verdade a coreografia de Girl Like Me alternativa, extreme, eu acho que ela traz muito da versatilidade da Shakira, porque ao mesmo tempo que tem muita jogação de quadril e muita atitude feminina, tem um pouco de uns passos de hip hop, tem umas requebradas de bumbum, então assim, pra mim eu acho que ela trouxe um conceito de Girl Like Me bem... Acho que trouxe bem um conceito que é a Shakira. Eu acho que não é nem esperado no clipe ou na música, e sim na Shakira a coreografia. Acho que até eu poderia tentar treinar ela pra gravar de canal, porque ela é muito de boas. Mas pra mim ela é uma coreografia muito boa e que vingou... Não, nem precisou vingar porque a original já é muito boa. Então pra mim ela é 10/10. Aí, ó, gente, Ubisoft, é assim que você tem que fazer. Quando você quer colocar só uma coisa extra, coloca uma coisa boa, assim, sabe? Eles miraram no conceito certo e acertaram, de fato. Chandelier tinha que ser assim, não foi? Sim, uai. Poderia ter sido uma coisa bem Hilma, mas... Mas de qualquer maneira a alternativa entrega. Mas pra mim, Girl Like Me maravilhosa e tutupão. Então vamos pra próxima, que é a dona Billie Eilish. Nossa, essa daqui é a Billie Eilish quebrando a mansão do Sugar Daddy dela. Gente, amo demais. Gente, essa música, quando eu fiquei sabendo que ia ter, eu falei, gente, meu Deus, tô curioso pra ver como é que é. Porque ela é uma música, tipo, muito lenta. Ela é a música mais lenta até hoje de Just Dance. Sim. O Batida por Minuto é a mais lenta. Ganhou da que era mais lenta, que eu esqueci qual que era, não sei se era Seven Rings, mas ganhou. Gente, eu adorei essa porque eu achei que essa ia ser uma coisa igual no clipe, que é a casa inundando. Mas aí depois que eu fui ver como o clipe é novo e a Ubisoft já gravou essa antes do clipe lançar, não tinha como ela prever o futuro, fazer igual o clipe. E eu achei que ela trouxe o conceito dela diferente, que é ela quebrando a casa, que na minha opinião remete ao mesmo estilo do clipe, que é a casa inundando, tipo, destruindo de qualquer jeito. Sim. Eu achei que ela entregou o que a música pedia, que é a mulher, tipo, começa mó de boazinha, assim, depois ela começa a ficar com raiva, dá pra ver até pelas expressões dela lá com raiva, a casa quebrando, gente, essa é excelente, 10/10, eu amo tanto. No final ela bem pleníssima, assim, com a casa quebrada, assim, ela falou assim, ai, meu Sugar Daddy compra outra. E é isso daí, gente. E é isso mesmo, porque eu concordo com o Kelvin, quando saiu a preview no dia, a gente até falou que lembra So What, do Just Dance 4. Sim, quebrando a casa. Quebrando a casa, quebrando o barraco todo. Pra mim é uma coreografia muito maravilhosa, é uma das músicas da Billie Eilish que eu mais gosto também. E mesmo que foi gravada antes do clipe, eu acho que entregou muito a questão do conceito do clipe também. Porque, né, um amor aí que não deu certo e tutupão, vamos quebrar essa casa do Sugar Daddy. E é isso mesmo, ele que pague outra. Descobriu que o Sugar Daddy traiu e quebrou a casa dele. Exatamente, então 10/10, maravilhosa, só quero, Ubisoft, só vai. E agora, gente, uma que é I'm Out Love. I'm Out Love. Gente, essa música é uma coisa bem baladinha, tipo, eu não gosto de balada, mas eu falo baladinha, que é tipo assim, essas músicas bem dançantes, sabe? Música que tocava na balada. Então, eu não gosto de balada, mas as baladas tocam umas músicas boas, essas baladas dançantes, então sim, bem baladinha, anos 2000, né, igual o Sérgio falou. Essa é uma coreografia fácil e boa, como eu disse bem no início do vídeo, que fácil não quer dizer ruim, essa é fácil, bem repetitiva, muito repetitiva, só que é muito boa de dançar, eu amo essa tanto. Entregou muito, gente, a coach bonita já começa assim com deboche, já colocando outras, falando assim, ela tá tipo assim, minha filha, vem cá dançar melhor do que eu, vem. E ela vai lá e entrega, só dança na sua cara e acabou, é 10/10 essa pra mim também. E a da Billie Eilish a gente falou 10/10 também, não lembro se a gente deu a nota. Não, eu tinha dado a nota e você também, 10/10 na Billie Eilish. Da Billie Eilish, 10/10 na Out Love. E a I'm Out Love 10/10 pra mim é uma música maravilhosa, cota dos anos 2000, eu acho que entrega muito do que a Anastasia, a cantora, ela é. E é a coisa, né, diva, é uma pessoa assim, a coach mesmo faz o lip sync da música. Eu gosto dela.
ela faz a interpretação não só do clipe, mas da própria cantora, então pra mim é 10 de 10, não tem muito o que comentar, é uma música muito boa e pra mim foi um tiro certo que o Just Dance deu, muito boa de verdade. E adorei a roupa porque ela, ó, Nossa, entregou. muito closuda. Look babadeiro, como diz o povo. Exatamente, agora vamos para Jerusalém. Jerusalém, gente, africana de é jogo. uma que o povo não gosta, não sei por que eles ficam falando. Ela é fácil, não é, dança pra você dizer, é o mesmo passo, só que eles sempre mudam o jeito de fazer o passo. Não é o mesmo passo igual, eles mudam o ângulo, o pé que vai primeiro, a quantidade de... Tipo, tem vezes que é direita, esquerda, tem vezes que é direita, esquerda. Gente, essa coreografia não é muito fácil, tá como easy, mas pra mim era médio. Médio. Mesmo ela sendo repetitiva, gente, eu gostei muito, eu gosto de falar a cota das músicas africanas, que eu acho que é muito boa, essa música é muito boa mesmo. Sim. Eu amo, já vamos gravar ela de quarteto já. Pra mim, gente, essa simplesmente é muito boa, eu gostei do conceito, só não entendi quem é esse último animal aí. É o canguru, no caso. Ai, não parece um canguru, não. Mas tá bom, gente, a gente finge que é um canguru, eu não sei se é. Ou mas chupacabra. Pra mim essa é... 10 de 10, gente. Eu acho que essa é bem facinha. Ela entrega o que ela propõe. Uma coreografia repetitiva, só que igual eu te falei com você, cada passo é o mesmo, o passo é igual, mas mudando alguns detalhes. Então pra mim essa é 10 de 10, porque eu adorei de verdade. Uma coisa bem assim... Bem calminha pra dançar, não é tão agitada, eu gosto dessas músicas assim, pra dar uma variada no jogo, né? Ela me lembra como se fosse uma versão tropical de Tumbum, porque Tumbum é uma coreografia bem fácil, é verdade, na minha opinião, porém essa é um pouco mais difícil que Tumbum, não muito, mas um pouquinho difícil. Eu acho que ela traz muito da coreografia do clipe, que é uma coisa bem facinha, a música ela é um pouco repetitiva, mas ela é muito boa em si. Aí, é um tema bom, uma coisa bem praiana, pra mim ela é... Eu dou 9 de 10, mas Jerusalém me entregou no Just Dance, acho boa. Job a gente falou lá em cima, então vamos para Judas agora. Gente, eu nunca pensei que ia ter essa música no Just Dance. Também nunca. Não. E eu falo a verdade com vocês, gente, eu não gostava muito dessa música, não vou mentir, não gostava muito, mas quando veio no Just Dance eu comecei a gostar mais dela. Porque eu nunca fui de ouvir muito Judas, eu nunca gostei muito, então eu nunca fui de ouvir ela muito. Aí quando veio no Just Dance, a coreografia entregou com 7 dançarinos, né, gente? Que é uma coisa bem Lady Gaga de antigamente, né, no caso. Gente, pra mim essa é 10 de 10, porque fez eu gostar da música, então não tem nem o que falar, né? Se fez eu gostar da música que eu não gostava, então é 10 de 10. Eu deixa eu falar, como que você não gostava de Judas, gente? Não é que eu não gostava, mas não era... Das músicas da Lady Gaga, ela tava lá embaixo, umas que eu menos gostava, sabe? Eu como conheço o Kelvin, ele nunca foi muito situado em questão de música, a menos que fosse com o Just Dance. Ele sempre ficava atualizado conforme o Just Dance era, mas nunca foi assim atualizado em música. Então dá pra defender o meu amigo aqui. Mas pra mim não tem muito o que falar. Judas, coreografia oficial, 7 dançarinos, Dona Juliana. Só o refrão oficial, né? O resto. Exatamente, mas de qualquer maneira entrega muita atitude. Dona Juliana Herrera arrasando aí, entregando e Hillman nessa, né? Porque rainha que é rainha entrega de tudo. Né? Uma das minhas quotes favoritas. A minha também. Então, 10/10, pra mim, Judas maravilhosa. Não merecia Extreme, mesmo que eu ficaria curioso como seria. Verdade. Eu acho que essa daí, se tivesse Extreme, seria bom, mas não era necessário também. Acho que essa entregou tudo. Já entrega por si só, mas perfeita. Já podemos até ir pra próxima, que essa já entrega por si só. A próxima, gente, é Levitate versão Extreme, coach horroroso, não vou mentir, esse coach é muito estranho, mas a coreografia é muito boa, tem vários passos com pé, vários rap feet que a gente ensinou no tutorial, quem quiser aprender alguns passos já tem no tutorial ensinando. E, gente, essa daí pra mim a coreografia é muito boa, porque a coreografia é bem difícil, mas eu falo a verdade com você, eu não gosto muito do coach, eu acho o coach feio, a coreografia é muito boa mesmo. E o background é bem diferente, assim, também é bom, uma coisa simples. Não é uma coisa, tipo assim, que eu gosto muito, então pra mim essa daí vai ser 8 de 10, não por causa da coreografia, mas por causa do coach, assim, os conceitos. De coreografia pra mim é ótimo, então pra mim vai ser 8 de 10 essa, gente. Pra mim eu dou 9 de 10, tipo assim, a coreografia eu achei muito boa, na minha opinião. Eu gostei do conceito do mapa, que é uma coisa meio que eles utilizavam antigamente em cartazes de cinema chinês e japonês, assim, uma coisa bem asiática. Essa não sei porque eu achei, tipo, o visual, assim, como um todo, tipo, nossa, não tão foda, tipo, é ok. Sim. É por isso que eu dou 8 de 10, porque eu acho um ok, não fiquei, tipo, nossa, que foda. A coreografia é muito boa. É porque pra mim é um conceito oposto ao que a coreografia normal oferecia, mas pra mim, no geral, eu gostei bastante das coreografias da Dua Lipa em questão de Extreme, eu acho que é uma das melhores.
pelo menos assim comparado a New Rules, porque Don't Start Now é uma obra de arte pra mim. Então é isso, pra mim eu dou 9 de 10. Quem ama essa música mesmo é o nosso amigo Luca. Nossa, ele já até aprendeu. Não, se der tudo certo, eu acho que ele vai gravar pro canal mais tarde. Então, pra mim é tudo de bom e Levitate é isso aí, gente. E, gente, agora a próxima é uma música que a gente histórica. nunca esperava que Taylor Swift ia entrar no Just Dance. Taylor Swift, depois que pegou os direitos das músicas dela. Gente, agora eu creio que vai ficar vindo muito Taylor Swift no Just Dance com as Taylor Version, né? Exatamente. E essa daí é a Love Story, a música dela lá do primeiro álbum, bem antigo, quando ela ainda era sertaneja. Então, pra mim, gente, essa de verdade, essa eu achei que ia ser, tipo, muito facinha, porque ela tava lá como Easy. Eu pensei que ela ia ser, tipo, muito facinha, mas pra mim eu acho essa médio. A coreografia, gente, nossa, quem não chorou na parte que eles casam e não chorou também na Last Friday Night, pode sair do Just Dance, porque não merece. Essa pra mim, gente, é maravilhosa, eu tô doido pra gravar com meu namorado já, essa a gente vai treinar ela depois. Vamos gravar uma coisa bem assim, Taylor Swiftzinha. E é isso aí, gente. 10 de 10 pra mim, porque essa entregou que é um casalzinho com química, como vocês não gostam de senhorita falando que é sem química, que eu acho que era, mas o povo não gostava, né? E, gente, eu gostei dessa porque entregou bem cota casalzinho, 10 de 10 pra mim. Esperem na gameplay do Kelvin, no final vai estar ele e o Leandro no cartório sendo os papéis. Mas pra mim, como a primeira música da Taylor Swift no Just Dance, como o primeiro hit da carreira dela, eu acho muito maravilhoso. Eu espero que até o ano que vem ela lance bastante Taylor's Version, por conta daquela trilha. Ela tem que lançar a I Knew You Trouble, que é uma das minhas músicas favoritas do álbum lá, acho que é Red, né, gente? A próxima, Taylor Swift, por favor, lança essa música aí, porque eu quero que a Ubisoft coloque. Aliás, a gente no mês de novembro, ela já tá preparando o álbum Red, onde vai ter a Taylor's Version dessa música, então a gente já espera muito ela pro ano que vem no Just Dance, Ubisoft, por mais Taylor's Version aí na vida. Mas pra mim, como primeira música dela, e por ter um conceito muito fofinho e com muita química, diferente de senhorita, né, como diz o povo, acho que ela é 10/10. A coreografia ela é realmente médium, porque ela não é tão fácil assim. Eu acho que ela é muito fofinha, velho. É uma coisa Nossa, assim. Nossa, eles casando, se apresentando pra família, tudo de bom. Pelo amor de Deus, maravilhosa. Acho que entregou mesmo tudo e é isso aí. Por mais Taylor Swift no Just Dance, Ubisoft. Agora vamos de You Make Me Feel, gente, My Real. Gente, essa, o coach do Ney Mato Grosso, eu achei que essa entregou muito, que é, o coach é tipo, o coach acho que ele é gay, não é? Entregou uma coisa tipo meio vibe do coach não, do cantor, que é o coach é o Cormier. O Cormier gente, o Cormier é maravilhoso, eu já conheci ele no estúdio de Ubisoft, ele é maravilhoso. Ele sempre gosta de dançar essas assim, que é mais viada, mais drag, gente, ele arrasa demais. E é uma vibe bem um cantor, que o cantor era meio nesse estilo assim, bem enviada mesmo, gente, eu achei que entregou muito. A parte que ele pega o microfone e começa a cantar, gente, é tudo pra mim, essa daí pra mim. Entregou sem prometer, tudo sem prometer nada, e pra mim é 10 de 10 dessa maravilhosa, nem Mato Grosso arrasando como coach. Eu acho legal porque esse ano eles entregaram todo pras gays que são mais novas e pras gays que são mais não vamos falar velha com respeito, mas para as pessoas que gostavam de músicas da década de 80 igual You Make Me Feel. E pra mim entregou tudo. Muitas pessoas lembram dessa música, pelo menos na cultura gay, quem assistiu o RuPaul's Drag Race, por conta de um lip sync histórico, né, com a música. Mas eu pra não mim, conheci a música. A música eu já conheci, ela é bem famosinha e pra mim eu acho que entregou tudo. Tanto a vibe do Sylvester, tem um quê de Ney Mato Grosso, eu até tinha postado. A cara do Ney Mato Grosso. Tinha postado no grupo de Just Dance BR que eu tinha percebido isso. E pra mim eu acho que é maravilhoso. Já tô na cozinha praticamente. Mas acho que entregou tudo. Pra mim, o Ubisoft todo ano tinha que ter uma cota de músicas assim, uma viada bem closeira. Eu acho que já que esse ano não teve, entre aspas, muita drag queen no Just Dance, teve um conto closeiro e é 10/10. Pra mim, maravilhosa e period. Pronto. Agora vamos de Mr. Blue Sky, outro coach que não é coach real, né? O quarto já. Essa daí eu achava que ia ser bem ruim, mas é bem boa, não vou nem me demorar muito nessa. Essa daí, estender nessa, eu achei essa muito bonita, bem demorada, porque fizeram de Clay Motion, né, que é as massinhas captando frame por frame, tem até um behind the scenes que eles fizeram, muito trabalho pra fazer essa. Eu gostei, gente, a coreografia é bem fofinha, mesmo tendo essas partes assim, igual ele tá voando, quando você vai dançar, você faz o quê? Nada, você voa também com ele. Essa daí pra mim é 8 de 10, porque, né, gente, é por causa que não é coach de verdade, mas é bem bonitinha, a coreografia é bem boa, mas é 8 de 10 porque
A música, gente, eu não conhecia de verdade. Nossa, muito famosa. Mas, falam que é bem famosa, mas eu acho que eu sou um dos poucos que eu não conhecia. E pra mim é 8 de 10, porque mesmo ela sendo assim, boa, assim, ela não é ruim, não é uma música que eu vou dançar sempre assim, mas é 8 de 10 pra mim. Pra mim a música é Inária, eu não vou estender muito também não, ela é 10/10 e eu dou 10/10 pelo fato de, por ter sido feito com massinha, né, que é o Clay Motion. Eu acho que, diferente, por exemplo, de Mimimi no 2019, que foi feito com Clay também, a coreografia ela é bem agitadinha. É bem legal. E ela tem um conceito muito fofinho. Eu acho que trabalharam bem o panda esse ano, em vez de ser uma fantasia, ser um coach de massinha. Então, pra mim, essa é muito bonitinha. É maravilhosa. Essa é muito bonitinha. Gente, muito fofa. Eu só dei 8 de 10 porque, igual eu falei, eu não vou dançar ela muito, mas ela, assim, pra ficar vendo, ela é muito bonitinha, muito fofinha, muito bem feita. Uma coisa que eu só quero salientar é que eu acho que os mapas, no geral, do 2022, eles não parecem, tipo, que são de um Just Dance passado, sabe? Alguns deles lembram como se fosse você assistindo um filme. Igual Mr. Blue Sky, eu digo, ou mesmo de Rock Your Body, uma coisa bem cinematográfica. Então, é só um ponto a salientar, no caso. Agora, gente, vamos de Devendo unhas, todo mundo. Cabelos, quadris e saltos. Devendo gente, todo mundo. Devendo todo mundo, o maior caloteiro do Just Dance. O maior nome do SPCC. Gente, quando anunciou, essa daí é a versão Extreme, daqui a pouco vamos falar da normal, que é a versão do Just Dance, né? Que eles fizeram uma versão com referência do Just Dance que ele fez parceria com a Ubisoft, que muita gente não gostou da música, eu adorei a letra da versão do Just Dance, muito boa. Essa daqui é a versão coreográfica oficial, tanto que é ele que dança. Sim. Só que a gente fica rindo porque os posts de trás é muito mal feito. Muito borrado. Cara, tudo borrado, parece feito no Paint, é tipo muito feio. Esse mapa aqui pra mim é muito paródia, tipo a edição é muito paródia, mesmo eles fazendo um negócio igual do clipe, a coreografia, gente, a gente adora, porque tem um tanto de passo que a gente ama, a gente fica rindo demais dançando, principalmente na versão do Just Dance, que é, nossa, gente, é lindo. Essa daqui eu gosto dela, só que não dançaria, tipo, muito assim, mas eu gosto dela, mas não dançaria muito. Então pra mim essa é 9 de 10, porque a coreografia é... Não, mentira, 9 de 10 não, gente. 7 de 10, porque Levitation eu dei 8 de 10, Levitation eu acho como num todo melhor do que essa, então é 7 de 10. Sim. Eu vou dar 10 de 10 mesmo, porque eu já queria essa música há muito tempo no Just Dance. Eu lembro você dançou na live as duas versões. Eu amo essa música. A versão Extreme, que foi essa, eu não soube dançar muito, né, porque eu peguei pela primeira vez. E tirou 13K. Mas eu amei bastante, tirei até 13K na coreografia. Mas pra mim, eu acho que se não fosse pelos coaches de trás ter tudo borrado, acho que teria sido um mapa perfeito. Mas pra mim... É muito meme. Parece uma coisa, tipo assim... tipo assim, gente, muitos fanmade hoje em dia estão tipo, melhor do que eu jogo até alguns. Mas é uma coisa muito fanmade antigo, sabe? Quando o povo tava começando a fazer, é muito cara disso, é tipo, muito meme. Mas acho que era só pra dar o foco no Todrick, mas pra mim é 10/10 mesmo. Agora a versão do Just Dance só fala uma coisa. Girl, what did I girl just say, girl? Girl. Gente, a gente adora esse girl, what did girl just say, girl? E esse passo também que é o melhor passo do Just Dance 22. Não existe nenhum passo melhor. Gente, essa daqui é melhor do que a outra, porque tem esse passo aqui. Gente, essa daqui é hino e a parte que ele fica sentando no chão. Gente, essa daqui, maravilhosa. Hino, gosto mais do que a outra versão. Então, pra mim, essa daqui é 8,5 de 10, porque essa daqui eu acho melhor do que a outra. Desculpa, sim, gente, porque essa daqui entrega muito meme pra mim. Então, essa daqui é maravilhosa. 8,5 de 10. Eu dou 8 de 10 porque no começo eu não tinha gostado da versão. Fui acostumado com a versão oficial, né, da música, porém depois eu gostei porque eu vi como é que ele ornamentou bem para o Just Dance e pra mim é uma música muito boa, velho, e é muito meme, é um meme pronto ela, é muito boa, mas ela é muito closeira também, então pra mim o Todrick tá de parabéns com a Ubisoft, eu só acho que eles poderiam ter tirado... Tem até o coach da Dilma ali atrás, ele parece a Dilma, olha lá, aquela de azul ali, a primeira lá, olha lá, meu Deus, e ela faz o trem tudo duro assim, ó, toda dura assim, ó, toda travada, gente, essa é muito meme. Se você ficar parando pra ver dançar de trás, você chora de rir, gente. É muito meme essa do Todrick, as duas versões. A Dilma foi impeachmentada da presidência e foi pro Just Dance. Perdeu tudo trabalhando como coach. Meu Deus. Mas é boa, gente, é muito boa. Você vai dar quantos pra ela? 8,5 também? Eu vou dar 8, dou 8 pra ela. Eu 8,5. Gente, agora Save Your Tears, remix, Ariana Grande.
que eu queria que tivesse a versão remix mesmo com a Ariana Grande, porque eu acho que... Eu já sabia que se tivesse essa música, eu já sabia que ia ter essa música, só que eu achava que ia ter a versão normal. Ainda bem que tiveram o remix, porque eu acho que o remix se encaixa mais com o tema de casal, né? Porque tem a Ariana Grande e o The Weeknd. Claro. E essa coreografia tá como média, mas eu acho ela easy, porque a Love Story é mais difícil, gente, do que essa daqui. Essa eu esperava que seria mais difícil, a coreografia, não vou mentir, eu esperava um pouco mais, ainda mais que a gente sabia que ia ser os coaches de Rockabody e Levitate se encontrando, né? Eu esperava que ia ser um pouco mais difícil, mas eu gosto muito, tanto que eu e o meu namorado gravamos, né? Vamos na hora que esse vídeo sair também devemos ter postado ela muito com certeza já. Gente, maravilhosa essa. Babadeira. Mas eu acho que a coreografia poderia ser melhor. Só a coreografia, o resto pra mim entregou tudo. O conceito, os coach, background, tudo. Só a coreografia que eu acho que poderia ser um pouco melhor. Então pra mim essa é 9 de 10, porque eu adoro a música também. Eu acho que é o que eu tinha falado no começo do vídeo sobre Levitate. Eu acho que quando os hits atuais vêm pro Just Dance, eles gostam de adaptar bastante a coreografia pra ser uma coreografia mais acessível ao Mas público de Levitate, fora. por exemplo, eu acho ela 10 de 10, porque eu acho ela fácil, mas muito animada. Essa Não, daí, justamente. eu acho que ficou faltando, sabe, alguma coisa, alguns Eu passinhos. acho que pra mim ela encaixou do conceito dela, tá ligado? Porque, tipo assim, o conceito é um casal, né? Os dois são de universos distintos, onde Eu eles acho que só é tem porque eu muito esperei toque. demais por isso. É porque com o Save Your Tears Remix, a gente vê que a Ariana e o The Weeknd acrescentaram um toque bem romântico à música. Não que a versão solo não tivesse, mas Essa é melhor, deu um toque prefiro a especial. remix. Só que aí o tema do Just Dance foi uma coisa com muito não me toque, porque realmente é uma coisa assim, um casal bem diferenciado, bem... Não podem se encostar, né? É. Não podem estar juntos. Mas E, gente, o conceito dessa foi tudo. O conceito que eles fizeram com o Rockabody de Viajante do Tempo, com a menina de Levitate do espaço, tudo mais, gente, entregaram tudo. Casou no conceito. tudo. Só a coreografia, como eu falei, eu acho que eu esperei demais dessa. Então, tipo, a coreografia é boa, mas eu acho que eu esperei uma coisa mais difícil. Então, pra mim é 9 de 10 só por causa disso. 9 de 10 também pra mim também. E, simplesmente eu gostei. Só de ter a música no jogo eu já fico feliz. A coreografia e o mapa também entregaram bastante. Essa é conceito puro, né, gente? Conceito. Agora a próxima, gente, o garoto da cidade pequena, o garoto da roça. Garoto da roça. Ele, gente, Farm Boy. Medi, Farm Boy. O Medi, gente, Agroboy. O Medi, ele... Gente, vocês sabem que o Medi sempre entrega, que o Medi, no caso, é o coach dessa, o Medi sempre entrega coreografia boas. Sim. Nunca vi o Medi dançando uma ruim. E essa daí, a música, tipo, uns 4 minutos e meio, gente, e ele pega os beats da música, tem uma parte que ele faz tum-tum, tum-tum-tum, com o braço, gente, nossa, maravilhosa. Essa pra mim entregou tudo. É uma que também, igual eu falo, não prometeu nada, entregou tudo. Essa daí pra mim é 10 de 10. Eu não conhecia a música, gente, já pra você ver, eu não conhecia nada também. Não conhecia essa música e eu achei que entregou tudo pra mim, então essa 10 de 10 agora daquele tracinho que ele faz o helicóptero. A gente, essa tem tanto espaço icônico e é uma também cota das viadas, né? Porque essa daí é uma música bem das viadas, né? Então, Bem LGBT. acho que entregou. O coach parece o Jimin do BTS. Gente, cada vez colocando o Jimin do BTS, mas não coloca o BTS. Não coloca o próprio BTS, uai, o time tá em carreira solo no Just Dance. Pra mim, eu acho que é 10 de 10, música histórica, música muito conhecida no movimento LGBT, pra quem é das antigas, acho que agregou muito ao Just Dance e lembra bastante o clipe, porque o rapaz, né, o cantor, o Bronski Beat, ele fica num trem, né, tanto é que a música, né, Small Town Boy, fala... toda uma questão LGBT, né, de não ser aceito, mas enfim, tem a coisa do clipe, tem o que do clipe de ter o trem e tudo mais, mas na coreografia acho que o Medi entregou bastante, não tem coreografia ruim que o Medi faça, e pra mim ela é muito boa, eu dou 10/10 também, maravilhosa e é tudo que a gente precisava, como você tinha dito... não prometeu nada, entregou tudo. Exatamente. 10 de 10. 10 de 10. Agora vamos para Stop, Drop, Vamos, Roll. para, cai e rola, que é quando você tá pegando fogo, você para, cai e rola, gente. Essa daí é uma música que os cantores já tinham cantado ela antes, mas nunca tinham lançado, aí depois fizeram uma parceria com a Ubisoft e lançaram a música, né? Sim. Não sei se é com a gravadora com a Ubisoft, que essa música já existia, né? Mas essa daí eu chamo de cota da Ubisoft, né? Porque tava lá como sendo cota da Ubisoft. Exatamente. E pra mim essa é muito boa, só os coaches tudo aleatório, cada coach de um... Parece aquele negócio que você fala assim, gente, vamos fazer um trabalho em grupo, cada um faz sua parte, chega lá na sala e te junta, é isso aí. A Ubisoft fez isso, ó. Todo mundo nada a ver, tem a noiva do Chuck, tem o maloqueiro, tem a mulher da praia, tem o professor, tem todo mundo, gente. Essa daí, pra mim, a coreografia é uma coisa... Essa daí fizeram uma coisa bem TikTok, porque tem muito passo no TikTok, igual o Alisson fala, tem um tanto de passo no TikTok, aquele comecinho eu acho um pouco difícil, porque eles fazem um tanto de passo diferente, mas a coreografia, tipo, é só a prévia, né, no caso, é só a prévia toda. Essa daí, pra mim, é muito boa, eu gostei muito, porque...
Eu nem conhecia, nem esperava, então pra mim essa ideia é boa, pra mim é 9 de 10, gostei. Pra mim, o do 9 de 10 também lembra uma vibe TikTok mesmo. Tanto é que eu acho que é do TikTok, porque se você for olhar, cada square dos coaches é meio que uma versão vertical mesmo, parecendo uma tela de um celular. E cada um com uma ambientação. Né? É feita pra TikToker mesmo. Eu também acho que essa daqui, gente, é muito cota TikTok. Mas aqueles passinhos rápido, tudo é passinho de challenge TikTok. Eu nem uso o TikTok direito e eu sei que é passo de challenge. Mas pra mim, diferente de Believer, que é a mesma coisa, que é só a prévia, a música, pra mim eu acho essa mais divertida. Não sei se é pelo fato de ser um quarteto, mas é porque ela tem umas interações à parte. Então, dançar em quarteto, dançar sozinha, essa gente é um aí é um corre, mas eu acho muito boa, 9 de 10, maravilhosa. Pra e mim, é isso 9 aí. de 10 também. Agora vamos para Na Sua Cara. Uma das músicas mais pedidas do Just Dance, principalmente os brasileiros. Gente, demorou tanto chegar essa música pra gente. Demorou. Mas a gente esperava as mulheres rebolando, batendo a bunda no chão? Esperávamos. Recebemos o quê? Recebemos o cara invocando as estátuas na areia lá do deserto. Eu acho que, na minha opinião, só pra... Desculpa te cortar, acho que o que teve excedente em Burons de feminilidade é o que faltou em Sua Cara. Não que a coreografia seja ruim. A coreografia é boa. É muito boa a coreografia, mas a questão é que muita gente, acho que quase todo mundo a gente queria mulher dançando. Queríamos mulheres, não, pelo amor de Deus. Mas depois eu conversando com o Luca eu entendi porque a maioria das músicas eletrônicas do Just Dance, seja do Major Lazer ou de qualquer outro artista, a maioria é tudo interpretada por coaches masculinos. Então deu pra entender o conceito da Ubisoft com Sua Cara. Porém eu acho que o conceito que a gente queria era algo Pablo Vittar e Anitta no deserto. Exatamente. Eles entregaram o deserto, mas entregaram o coach masculino, mas pra Mas mim... eu acho que eles podiam, na alternativa, ter entregado uma coisa assim, mais extreme com mulher, que a alternativa que a gente vai falar daqui a pouco, né, gente? Mas falando essa daqui, pra mim essa é 8 de 10, porque é boa, mas só que eu esperava mais, mas é boa, o conceito é bom. E ela é cansativa, viu? Dá as Você dá pernas conta, tudo. Eu dou 8 de 10 também, muito Já bem. vamos pra alternativa, já pra complementar a fala. Gente, a gente esperava que ia ser duas mulheres dançando, tipo, em pé, sem ser no carro. Tipo assim, tudo bem, essa é sensual, eu achei boa, é muito boa, aliás. Mas a gente queria umas coaches dançando, assim, dançando normal, dançando em pé. Gente, essas coaches é muito bonita. Imagina elas dançando em pé, sem ser no carro, ia ser muito bom a coreografia. Tipo, nem precisa ser extreme, ser hard. Nossa, gente, ia ser muito bom mesmo. Pra mim, essa daí é... Eu dou um 8 de 10 também pra ela, porque a gente esperava que ia ser... não ser sentada, né? Mas ela é muito boa, me surpreendeu, porque eu achei que ia ser bem pior. E tá, é 8 de 10, gente. Queria que fosse... Ubisoft, pelo amor de Deus, na hora que você for colocar essas músicas brasileiras assim, ainda mais se for funk, essa não é funk, mas se for funk, entrega, gente. Entrega alguma coreografia bem feminina, bem rebolada, batendo a bunda no chão, que a gente quer isso. A gente não quer, né... Acho que é porque a gente espera mesmo coreografias em pé e bem regulativas. Eu acho que a Ubisoft viu os brasileiros falando vou sentar, e se achando que é literalmente sentar. Aí fez a versão sentada. Fez a versão sentada. Fala, nós os brasileiros gostam tanto de sentar, né? Por causa da versão sentada. Uai. Ubisoft não é esse sentar. Não, é sentar mesmo de quicar até o chão, Ubisoft. Mas pra mim o complemento que o Caio falou, 8 de 10, poderia ter tido uma coreografia melhor, mas ela entrega da mesma forma. Porém, boa. Então, assim, pra mim, ela é muito boa de fato, mas esperávamos mais. Coach desperdiçada, se ela fosse dançar em pé, seria bem melhor. Porque ela está madeira. Souza e a Beth a Feia. A Beth a Feia. A coach primeiro é muito a cara da Luísa Sonza. Né? Jesus. Já podem colocar a Luísa Sonza modo turbo. Gente, agora Think About Things. Que essa música, gente, é de novo do coach sem ser humano, né? Que esse coach é uma animação bem pixel, assim, bem Disney. E, gente, é Pixar, né? Não Pixel. Gente, eu acho essa muito boa mesmo. Eu achava que ia ser bem ruim. Eu gosto da historinha que fizeram pra ela. Essa é bem divertida de jogar, gente. É muito fofinha essa, muito boa. Pra mim, essa é 9 de 10. Eu amo demais dançar essa, gente. Essa música, tipo, me dá uma vibe muito boa. A música é muito boa mesmo. 9 de 10, a animação. Gente, a minha animação, tipo, nessas animações que não são coach 3D, a Ubisoft nesse ano, tipo, fez muito bem. Apesar da gente preferir coaches humanos, tá muito boa. Esse daí, gente, facilmente dava pra fazer um filmezinho com esse bichinho. Tá muito bom. Deve ter dado um trabalho e 9 de 10 pra mim. Pra mim, só de ser uma música do Eurovision e terem caprichado dessa forma, 10/10 pra mim, perfeita. Já vamos gravar no Natal em breve. Sim, essa daí é bem de Natal, né, gente? O tema do
Pelo menos o Just Dance de Natal, né? Da Sim. original não era. Exatamente, e pra mim ela é perfeita. Eu acho que como animação a coreografia ornamentou bastante. E mano, dá pra fazer um filme desse personagem. O Ubisoft vão querer o copyright se vocês for fazer mesmo, viu? Mas muito boa. E agora, gente, quem comanda o mundo? As garotas versão Extreme. Gente, de novo, as da Beyoncé, igual a gente falou na versão clássica, a gente queria um espaço do oficial, não tem nada do oficial, gente, nada, nem o branco do olho da Coach porque ela tá de óculos, né, igual a da Beyoncé. Então, tipo, essa Extreme, pra mim, desse Just Dance, é a Extreme que eu menos, assim, gosto. Ela é muito boa, mas é a que eu menos gosto. Não quer dizer que eu não gosto, é que eu menos gosto. Pra mim, essa Extreme é 7 de 10. Pra mim, 7 de 10, acho que poderia ter sido passado oficial. Mesmo a Cold sendo maravilhosa, a coreografia é muito boa, mas pra mim, 7 de 10, porque... Ai, gente, sei lá, Ubisoft, pelo amor de Deus, é Beyoncé, coloca nem que seja 2 passinhos oficial, eles não vão dar direito autoral por causa de 2 passinhos, não, minha filha. Não é a coreografia completa, não, vai na adaptação aí. Nossa, parece que eles não gostam da Beyoncé, pra quem coloca ela no mas jogo? eu acho que deve ser porque a maioria das coreografias da Beyoncé tem muito direito autoral. E ainda mais que aquele tanto Twins. tem, mas só que eles podiam colocar um passinho ou outro, eles não colocam nada. É, porque é complicado, né? Mas eu acho que é por causa daqueles Twins. 7 de 10, porque a coreografia dessa é muito boa, só que eu esperava mais de Beyoncé. Né? Pra mim, a 6 de 10 é do nível do 2021, na toa que é beta do 2021, não tem nada de 2022 nela, então assim... Não, até o BG é os BG das Extreme de 2021. Tipo assim, não tem muita elaboração, mas ela tem um pequeno valorzinho, ela tem o seu pequeno valor no jogo, mas... merecia bem mais por ser Beyoncé. Então, Just Dance, Ubisoft, foca na Beyoncé ano que vem. Formation. Ou não coloca. Ou não coloca. O que vocês fizeram dos K-pop de Extreme, aplica na Beyoncé. Véi, até hoje eu não aceito que Single Ladies não teve nada da oficial. Nem tipo, alternativa. Nossa, teve uns passinhos que parecem um pouco, mas nada igual. Nada. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Não, Ubisoft, vamos até pra próxima, só de raiva. Agora, botões, versão da noite. Gente, não vou mentir, a normal, como a gente deu 10 de 10, que é maravilhosa. Essa daqui, gente, o que tá acontecendo? Eu não entendi essa. Tipo, ai, gente, pra que teve essa versão? Ubisoft, qual que foi o conceito dessa alternativa? Conceito de loucura, conceito voz da minha cabeça. Pra mim... Aí essa daqui, gente, eu vou dar nota aqui. Essa daqui é 4 de 10, tá lá junto com o Chacaron, porque essa daqui eu não vou dançar quase nunca, porque tem a clássica. É igual eu falei. Tem uma clássica médio, faz uma alternativa médio. Pra quê? E ainda é ruim, pior do que a outra é bem melhor. Na minha opinião, eles poderiam ter feito um Rich Girl Alternate Parte 2. Eles poderiam ter feito a coreografia na cadeira. Essa eu achei que ia ter Extreme, eu jurava. Eu também. Ela esperava Extreme e recebeu versão noite. Versão noite. É uma Fátima ruim. Exatamente. A Fátima ainda era melhor. Não, a Fátima é muito boa a coreografia. Pra mim, eu dou 4 de 10 também. Não vou nem dar 5 de 10, porque a questão é. gente, de Chacaron, porque a questão é que a coreografia é repetitiva também. Só a coach que é bonita. Assim. A coach é bonita, o mapa é bonito, mas, porra. Desculpa, mas a coreografia poderia ter sido. A coreografia de Chacaron é mais fácil do que Sim, exatamente. Agora vamos para. Não vamos ainda, gente. Vamos agora, mas não vamos ainda. É o nome da música, gente. Don't Go Yet. Da Camila Cabello. Cabello, no caso. A gente fala cabelo zoando, gente. Tem muitos passos oficial. Eu lembro que eu achei que essa daí ia ser bem fácil, mas quando eu dancei na live First Try, ela é dificinho pra pegar alguns passos. Eu achei que eles entregaram muita coisa do clipe, que é essa parte da mesa e tudo mais. Gente, essa daqui pra mim é muito boa mesmo. É uma música que, tipo, eu não esperava que ia ter, porque nem bombou. Não bombou nada. A música tem. Eu achei que nem tem Camila Cabello, mais que Camila Cabello, nem tá tendo música famosa mais, mas gente, essa tá muito boa, eu gostei muito. Pra mim, essa daqui é 9 de 10, eu adorei. Ainda tem uns coaches de outras danças, né, que é da I Like It, Skibidi e Deep Sound. Isso mesmo. Pra mim eu gostei, mesmo que ninguém esperava a Camila Cabello esse ano. Acho que entregou bastante, tem muita questão do clipe, tem os passinhos oficiais. Pra mim 9 de 10 também entregou, Just Dance. Agora vamos para Bom Pra Você. Bom pra você! Gente, essa daqui, gente, muita gente não gosta por causa que é da Olivia Rogéria, né? Olivia Rogéria. É um nome bem brasileiro. Gente, a Olivia Rodrigo, né, com essa música aqui, muita gente não gosta porque ela é uma cantora modinha, né, de hoje em dia, bem adolescente. Muita gente não gosta, gente, mas eu amo essa música. Eu amo. Muito boa. Amo. Acho que só conheço essa música, a Drive License da Olivia Rogéria.
Mas eu gosto muito, gente, porque essa daí, a Coach começa bem assim, bem nerdzinha, vai ficando roqueira, a cada mais parte, no final ela já vira K-Popper, né? Em vez de virar roqueira, vira K-Popper. Aí, gente, eu achei essa daqui entrega tudo. Esse background aí agora do ginásio, da escola, é igualzinho o clipe, gente. Muito igual. Bom, muito bom. Essa pra mim, 10 de 10, zero defeitos, bem... Entregou tudo, gente, que precisava pra essa. Pra mim é uma ótima coreografia, não é tão difícil, mas é bem conceito. Bem, traz o que o clipe quer falar, o que a música quer falar, então pra mim é 10 de 10, amo demais. 10 de 10 também. Uma das minhas favoritas. Pra mim 10 de 10 também, eu não esperava que tivesse tanta troca da Coach desde o começo da coreografia até o final. Então pra mim, muito boa a coreografia. Por ser um hit do ano, eu achava que eles iam entregar menos do que a gente estava esperando. Mas pra mim, muito boa, é intensa, é bem hardzinha a coreografia, mas ao mesmo tempo era muito gostosinha. E é isso aí, o Olivia Rodrigo entregou bastante, queremos mais um Just Dance. E agora, gente, Multi versão Extreme com as meninas do One Million. Todo mundo, acho que, não sei se vocês conhecem, quem vê mais coisa de dança conhece. Eu conheci ela já, o canal delas, muito bom, aliás, fazem coreografia muito boa. Sim. Não, eu nem esperava que Mood ia ter alternativa, gente, é uma versão extreme. É uma dança dançada por 3 mulheres, mas é uma coisa bem hip hop, tipo assim... Dança não tem gênero, mas eu faria que esses passos são as coisas mais masculinas, entre aspas, porque, tipo, não tem passo sensual nem nada, é uma coisa, tipo, bem assim, bem um espaço bem hip hop. Gente, entregou muito difícil essa, foi dançar first try e errei tudo, fiz tudo errado. Pra mim essa é 10 de 10, só poderia ser melhor porque, gente, eu tenho meio que um preconceito quando quando é o povo de verdade, assim, só que não tá editado igual o Coach, eu sou muito, assim... Um pezinho atrás, sabe? Mas como a coreografia é muito boa, essa daí é 10 de 10 pra mim. 10 de 10 pra mim também, mesmo sendo pessoas reais e não os coaches editados no Just Dance, entregou tudo. Não esperava uma atitude tão a outra na fotinha ali, bem dando uma bundada na outra ali, bem conceito. Bem encoxada ali. Mas eu gostei bastante. Pra mim entregou bastante, não esperávamos que tivesse alternativa. Não. E as meninas do One Million entregaram bastante. Esperamos mais VIP Mates dessa companhia de dança, por favor. Gente, agora vamos finalizar o vídeo. Até de noite, começamos cedo, já tá de noite. Já tá de noite então, olha gente, só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, porque ajuda a gente bastante pra saber que estão gostando. Esse vídeo é muito grande, não sei se eu dividi em 2 partes ou se eu não vou. Vamos saber quando eu postar. Exatamente. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal, assista as nossas lives e tudo mais lá na roxinha. E é isso aí, siga no Instagram também. Siga a gente no Instagram, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais!